Primeira coisa, para descobrir o propósito, para despertar, eu não falo que descobrir, porque o nosso propósito a gente não descobre, a gente desperta. Despertar Porque o propósito está aí dentro de você. Você já nasceu com esse propósito. E o viés do propósito, não tem jeito da gente desvincular propósito de espiritualidade. Né? Até mesmo porque o nosso propósito ele foi conduzido por Deus. Nós temos um porquê de estar nesse mundo. E a gente, para poder despertar esse propósito, a primeira pergunta que você tem que conseguir responder: qual que é o meu papel nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Por que Deus me trouxe nesse mundo? De uma forma geral, existe um propósito amplo para a humanidade, mas cada um de nós temos um propósito pessoal. Entendi. E a primeira coisa que a gente tem para poder despertar esse propósito, a primeira coisa que a gente tem que tomar consciência é de qual que é o nosso talento. Qual que é o seu talento em específico? E como é que eu descubro esse talento? Respondendo também a essas perguntas. O que eu faço de bom, que me dá prazer de fazer, que se eu não precisasse ganhar dinheiro, eu fazia isso de graça, e quando eu faço, faz um bem danado na vida de outras pessoas. O seu propósito está ligado a esse talento. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Pod Líder, o podcast que vai ajudar a sua evolução. E nós estamos no 3º episódio. Estou muito feliz com os 2 últimos episódios. Nós tivemos uma audiência muito legal. As pessoas que conseguiram assistir e tiveram contato com a gente informando a grande evolução que tiveram. O primeiro foi com o Paulo Paduano, o nosso grande amigo, né, e o mentor, o Paulo Paduano, e ele está aí para dar um show no Brasil todo. Margarete Martins, uma grande parceira nossa do episódio 2, e agora vamos para o episódio 3. E eu tenho certeza que vai ser incrível, certo? Sim, vai ser uma pessoa assim, que a gente já estava querendo que ele viesse, e nós conseguimos trazer uma pessoa muito especial para nós, né? Não tenho dúvida nenhuma, até porque sobre o assunto que nós vamos conversar aqui hoje, é um assunto que eu acho, assim, de bastante valia, né, para todas as pessoas. E eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade no entendimento deste assunto. E vamos falar hoje sobre propósito. Incrível. E para falar sobre propósito hoje, eu gostaria que você se apresentasse, por favor, Juliano. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Cíntia. Uma honra estar aqui, né, nesse podcast, falando de propósito, que é o meu propósito. Fantástico. É justamente isso, que é o meu propósito. Então, estou aí num momento de transição até na minha vida, por causa desse despertar de propósito, do direcionamento de missão de vida, de viver a minha missão de vida. É uma escolha, né? Que eu decidi na minha vida no despertar desse propósito. E em meio a tantas, como se diz, tanto momento de evolução, tanto momento de condução, chegar a esse despertar e transmitir isso para outras pessoas é uma coisa maravilhosa, né? E eu acredito, tipo assim, sobre essa formação, sobre esse direcionamento, nós vamos conversando aqui. Vai ser muito bom, vai ser bom. O Juliano, eu fico muito feliz, gente, da gente trazer, né, Juliano, você aqui no nosso episódio. Por quê? Por 2 grandes motivos, né? Por a gente ter começado um relacionamento muito legal. Depois nós vamos contar como que eu conheci o Juliano, como que a gente, da mesma cidade, né, Pará de Minas, mas como que o universo vem conectando as pessoas, né? O universo sempre conecta as pessoas, coloca as pessoas no seu caminho e que realmente precisam estar inseridas. E aí, Juliano, eu queria que você contasse um pouquinho mais de você pra gente, pra quem não te conhece ainda, quem vai estar assistindo o podcast, né? Gente, não esqueçam de curtir e se inscrever. Eu tenho uma missão de atingir 300. Nossa, minha missão, né, assim, de atingir os 300 seguidores. Nós não estamos pedindo 1 milhão, não, é 300 seguidores. Estamos com 280 e pouco. Dessa vez nós vamos chegar a 300, né? E aí, Juliano, para quem não te conhece, quem não tem um contato com você, conta um pouquinho sobre você, um pouquinho da sua história. Quem é o Juliano Guimarães, né, Cintia? Juliano Guimarães é um empresário, né? Trabalho numa empresa, é uma gestão familiar, uma empresa que eu peguei por sucessão. Trabalho com ferramentas elétricas, manutenção e venda dessas ferramentas, e que há 16 anos estou aí me despertei a
a buscar por evolução pessoal. E sempre tive um direcionamento muito grande nessa questão de liderança, de trabalhar com liderança, de trabalhar com coordenação, de trabalhar com a evolução das pessoas, né? Buscando a minha evolução para evoluir pessoas. Sou de formação, sou administrador de empresas, fiz pós-graduação na área de gestão de negócios, até por atuar dentro de uma empresa familiar. Busquei essa pós-graduação para poder melhorar, né, a administração do negócio. Só que eu sempre tive nesse viés de sempre gostar de me relacionar com as pessoas. Sempre fui uma pessoa que gostei demais de conversar, vocês vão ver aqui. Sempre gostei muito de conversar e me relacionar com as pessoas. E nesse viés de buscar esse relacionamento, dentro do próprio curso de administração e da minha pós-graduação em gestão de negócios, eu percebi que eu poderia guiar isso para o lado de relacionamento humano, né? Ótimo. Só que eu vejo que, tipo assim, o relacionamento humano em informações focadas em empresas, eles focam mais em questão de, como se diz, de rotinas trabalhistas, de formação de equipe, esse tipo de coisa. E foi ali que eu comecei a perceber que não era, que o meu viés de relacionamento, de evolução das pessoas, não estava ligado exclusivamente ao ambiente empresarial. Entendi. Mas que era uma evolução pessoal mesmo, né? E por vistas disso, comecei a buscar mais formações nessa área. Então, tenho uma formação em coach de vida, coach de liderança, formação de equipes de alta performance, que me deu uma base muito grande para poder encontrar, inclusive foi nessa formação de coach que eu tive esse despertar de propósito. Porém, vivendo também a metodologia do coaching em si, que é maravilhosa, é extremamente maravilhosa, mas senti que naquele momento da evolução, da minha evolução pessoal, me afastou um pouquinho da minha espiritualidade. Entendi. E aí eu comecei a buscar por um viés de espiritualidade e descobri numa formação também, numa especialização em princípios milenares, que é a vivência de princípios bíblicos no dia a dia em busca de paz e prosperidade na vida. Nessa especialização em princípios bíblicos, eu vi a possibilidade de usar todas essas ferramentas do universo do coaching com base milenar, com base na sabedoria divina. Fantástico, isso aí fez todo o diferencial e é onde, de fato, eu falei assim, não, agora... Esse é o caminho. Agora eu, de fato, despertei. O meu caminho é esse, o propósito é esse. E vem trabalhando com isso aí nas pessoas, né, para poder, eu vejo que o meu propósito é fazer com que as pessoas também despertem o seu propósito e vivam paz e prosperidade nesse mundo. Além disso, sou esposo, né, da Juliana, e tenho uma filha linda que chama Clara, que está aí com 1 ano e 10 meses. Que gracinha. Né, um novo, como se diz assim, um novo propósito dentro do meu propósito maior nesse mundo. Fantástico. Isso aí, Juliano, que bela história, né, para poder compartilhar. E você descobriu o seu propósito, descobriu que o seu propósito é ajudar outras pessoas a descobrirem o seu propósito. E eu tenho certeza que muitas pessoas têm uma dificuldade enorme para poder descobrir. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho o que a gente... Dá pra gente alguma ideia, o que a gente pode fazer pra gente saber o que é propósito, se eu estou no caminho, se eu estou seguindo aquilo que eu realmente devo fazer. Muitas vezes a gente se sente vazio, né? Fala um pouquinho sobre o propósito, o que é o propósito em si? Bom, primeira coisa, para descobrir o propósito, para despertar, eu não falo que descobrir, porque o nosso propósito a gente não descobre, a gente desperta. Despertar. Porque o propósito está aí dentro de você. Você já nasceu com esse propósito. E o viés do propósito, não tem jeito da gente desvincular propósito de espiritualidade. Né? Até mesmo porque o nosso propósito ele foi conduzido por Deus. Nós temos um porquê de estar nesse mundo. E a gente, para poder despertar esse propósito, a primeira pergunta que você tem que conseguir responder: qual que é o meu papel nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Por que Deus me trouxe nesse mundo? De uma forma geral, existe um propósito amplo para a humanidade, mas cada um de nós temos um propósito pessoal. Entendi. E a primeira coisa que a gente tem para poder
para poder despertar esse propósito, a primeira coisa que a gente tem que tomar consciência é de qual que é o nosso talento. Qual que é o seu talento em específico? E como é que eu descubro esse talento? Respondendo também a essas perguntas. O que eu faço de bom, que me dá prazer de fazer, que se eu não precisasse ganhar dinheiro, eu fazia isso de graça, e quando eu faço, faz um bem danado na vida de outras pessoas. O seu propósito está ligado a esse talento. Fantástico. Agora, o que você precisa de encontrar, porque o propósito também está ligado à missão de vida. E a missão de vida é justamente compreender como eu vou usar esse propósito em benefício da vida dos outros. Né? Se esse propósito, se a minha missão diante desse propósito é ensinar isso às outras pessoas, é eu aplicar isso na vida de outras pessoas, é eu viver aquilo, ou permitir que outras pessoas vivam aquilo na minha vida. Fantástico. Então, isso aí é a missão de vida. Porque o propósito está completamente atrelado. Não adianta eu descobrir o meu propósito. Aliás, eu posso até descobrir esse propósito e resolver não viver a minha missão de vida. Porém, o sentimento de vazio vai continuar no coração de todas as formas. Porque o propósito, o despertar do propósito, ele é justamente para isso. É para preencher um vazio interno que a gente tem. Né? E o propósito também tem uma outra vertente que a gente tem que ter por consideração, que é a vivência de princípios. Não existe possibilidade de você despertar o seu propósito, escolher a sua missão, viver a sua missão de vida se você não vive princípios. Os princípios. Só que os princípios todos nós vivemos. Independente se eu acredito em Deus, se eu acredito na Bíblia, se eu leio a Bíblia, se eu não leio, se você tem paz e prosperidade em alguma área da sua vida, é porque você está vivendo princípio naquela área. Ótimo, então... Agora, a tomada de consciência desses princípios... que vão facilitar, porque se eu tenho consciência do meu propósito, eu sei onde eu quero chegar, né, onde eu preciso chegar, que é o porquê de Deus ter me trazido a esse mundo. Se eu sei como chegar, que é a minha missão de vida, e tenho consciência de quais os princípios eu preciso aplicar, aí é sucesso. Ô Juliano, você falou, né, Cíntia? A Cíntia pontuou um início bem legal para as pessoas entenderem, vocês que estão a entender o que realmente é propósito, né? E o Juliano deu um passo a passo inicial, Juliano. Quando você me disse a pessoa, olha, eu vou buscar realmente aquilo que eu sou bom, né? Que eu gosto de fazer também, que às vezes é uma coisa que eu sou bom e às vezes eu não gosto de fazer, e faria até de graça, né? Sem remuneração. Quando a gente começa a ter esse projeto de evolução, de entendimento, Juliano, a pessoa de casa, vamos imaginar quem está assistindo agora que vai refletir na sua carreira atual, no seu propósito atual, né? Esse propósito, ele pode ser um propósito momentâneo. Vou te dar exemplo. Propósito, ele pegou, eu vou fazer uma consciência agora, neste momento. Eu quero eu adoro cozinhar. Eu adoro cozinhar. Mas será que só porque eu gosto de fazer aquilo é o meu propósito? Qual que é o divisor de águas de chegar assim, olha, eu gosto de trabalhar no escritório de contabilidade, dando exemplo. Mas eu também gosto de cozinhar. Como que a pessoa vai, quando ela tem uma dúvida do propósito, que ela vai alinhar o propósito, ela vai entregar para a espiritualidade, ela vai se abrir mais para entender as conexões do mundo, como que ela vai identificar se realmente, se ela gosta, é só um prazer dela ou realmente o gostar é o propósito? Qual que é a diferença do gostar por prazer e gostar por propósito? É a mesma diferença que você tem de vocação e propósito. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho vocação, a minha vocação é o meu propósito? Não necessariamente. Não sabia. Porque nós estamos falando aqui de propósito. Porque se a gente for pegar as áreas da nossa vida, cada área nos dá um propósito. Então eu tenho um propósito como pai, eu tenho um propósito como profissional, eu tenho um propósito como esposo. Então cada área da nossa vida nos dá pequenos propósitos que são aquilo que a gente tem que vivenciar para poder ter paz e prosperidade naquela área da vida. O que eu trabalho e o que eu despertei, o que eu desperto nas pessoas, o que eu busco despertar nas pessoas, é o propósito divino. É o porquê que Deus te trouxe a esse mundo. Como que você vai fazer o bem na vida das pessoas nesse mundo? E como é que você difere isso aí? Através de processos. Porque Deus vai permitir que processos venham à sua vida para que você se desperte para esse propósito. Tá? E como que eu fico aceso a esses processos que Deus vai colocar na minha vida? Como que eu vou ficar atento? Como que eu vou descobrir isso? Né? Não existe outra forma senão o contato com a palavra de Deus. Entendi. Ele vai me mostrar o caminho. Ele vai te mostrar o caminho. Não necessariamente só de leitura dessa palavra, mas de eu me interessar mesmo em compreender o que Deus fala através dessa palavra.
em pregações, né? A internet tem tanta coisa bacana, através de pregações, frequentando ambientes que me permitam acessar a essas informações de espiritualidade, a essa espiritualidade, a essa reflexão. Então, assim, o chamado, o propósito divino, ele é latente. Entendeu? O que vai despertar em você é o seguinte, porque é diferente você ter, igual, eu gosto de moto, sou um cara apaixonado por moto. Então meu propósito é andar de moto, fabricar uma moto. É isso que eu te perguntei. Não, isso aí já é uma questão de prazer, é o entender. Existe é até interessante isso, porque existe um contexto, um conceito, que é a teoria da pirâmide dos 7 níveis do processo evolutivo do ser humano. E aqui nós estamos falando de evolução, e o propósito divino ele está altamente ligado à evolução. Essa pirâmide ela nos fala o seguinte, que o primeiro nível do processo evolutivo do ser humano é a superficialidade. Né? O que é o nível de superficialidade? É quando você compreende que é preciso mais ter do que ser. E, de certa forma, é isso que o mundo prega pra gente hoje em dia. Isso. É você ter alguma coisa, né? Quanto mais você tem, mais você é. Você demonstra para as pessoas que você tem mais felicidade tendo, né? Você tem, e existe essa possibilidade mesmo. Se você tem mais, vamos dizer, recursos financeiros, você tem, mesmo que você esteja destruído por dentro, você tem muito mais possibilidade de mostrar para os outros que você está bem do que se você não tiver. Só que a questão da superficialidade é o seguinte, e a superficialidade, ela é importante na nossa vida. Aliás, todos os níveis desse processo evolutivo, eles são muito importantes na nossa vida. Por que a superficialidade ela é importante? Porque é importante a gente conquistar as coisas. É importante a gente conquistar os bens materiais. É importante a gente ganhar dinheiro na vida. Né? É importante a gente ter prazeres momentâneos. Por exemplo, eu gosto de andar de moto, então eu vou andar de moto, aquilo ali é um prazer momentâneo que eu tenho. Esses são prazeres. Você gosta de cozinhar, são prazeres superficiais. Né? Só que a gente não pode ficar apegado a esses prazeres. Porque a partir do momento que você apega a esses prazeres, você começa a entrar naquele ciclo, naquela guerra de ratos, né? Como se diz assim, trabalho, pago conta, como é que é? Trabalho, pago conta, vou para casa, descanso. Trabalho, pago conta, descanso. Gasta o dinheiro, fica devendo, volta isso, fica devendo. Então, você vive esse ciclo, que é o ciclo que eles falam dos ratos, né? Uhum. Você fica ali sempre rodando naquela roda ali e não sai do lugar. A partir do momento que você tem um despertar de consciência de tipo, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Você começa a perceber que os ambientes não te cabem mais. As pessoas, quando você tem essa consciência do ter para ser, as pessoas estão com você por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Só que com o tempo aquilo ali vai criando um certo vazio dentro do ser humano. E aí chega um momento que é desperta. O despertar da evolução se dá aí. Assim, não está certo isso que está acontecendo. Não está certo eu trabalhar só para pagar a conta. Não está certo eu trabalhar só para poder viver de prazeres. E aí, nesse despertar, o ser humano começa a vivenciar e perceber os relacionamentos, que é o segundo nível dessa pirâmide. E são os relacionamentos. Aí começa a perceber as pessoas que estão do lado dele, por que essas pessoas estão do lado. De que forma que essas pessoas estão o tratando, né? Se essas pessoas de fato preocupam com ele ou preocupam com o que ele tem. Entendi. E aí, em cima disso, para poder se acessar um outro patamar da vida, você precisa, para poder sair desses relacionamentos, você precisa buscar um outro nível de conhecimento. E é o terceiro nível da pirâmide do processo evolutivo, que são os conhecimentos. Você passa a buscar por conhecimentos que te permitam acessar um novo nível de relacionamento que vai te tirar daquele ambiente de superficialidade. Entendi. E quando você começa a acessar esses conhecimentos, você começa a tomar consciência dos seus papéis verdadeiramente nos ambientes onde você vive. Você começa a ter um sentimento de pertença muito maior, e aí você vai subindo esses degraus, essas etapas da pirâmide, né? Você começa a perceber esses seus papéis, você começa a se posicionar nesses ambientes, né? Porque uma vez que eu identifiquei quais são os papéis que eu tenho que ocupar naquele ambiente, dotado de bons relacionamentos e com um nível de conhecimento elevado, eu passo a compreender o que de fato eu preciso de fazer ali. Entendi. E aí até que você compreenda o sentido de espiritualidade na sua vida. Que a espiritualidade, gente, tem muita gente que liga ela muito só à religião. E não é. Espiritualidade é diferente de religiosidade. Eu posso ser uma pessoa extremamente religiosa e não ter espiritualidade nenhuma. Entendi. Assim como eu posso ser uma pessoa altamente espiritualizada sem ter religião. Porque é o meu contato com o divino.
né? A espiritualidade é o meu contato com o divino. E aí, quando eu chego nesse nível de perceber essas fases do processo evolutivo e eu me disponibilizo tomo consciência de que é necessário que eu passe por essas fases para que eu atinja esse nível de espiritualidade, eu começo a compreender o que Deus biblicamente nos traz dentro do propósito, da consciência de propósito, que é o ser para ter. Nossa. Primeiro eu preciso ser, para depois eu saber o que de fato faz sentido para mim. Incrível, Juliana, incrível. Não, o propósito tá ligado muito mais do que eu podia imaginar que fosse um propósito de vida. Aprendendo com Juliano Guimarães. O propósito de vida que eu imaginava era o quê, né? Basicamente ali, é ajudar pessoas, o que você gosta de fazer ajudando pessoas, ali está o seu propósito. Só que eu tô vendo que propósito tá muito além disso, né? São muitas coisas. E você me fala que o propósito está ligado com a felicidade e a realização pessoal? O que você me fala sobre isso? Quando a gente descobre o propósito, você acredita que ali a pessoa, né, está em busca, conseguiu encontrar a verdadeira felicidade e realização? Olha só. Dentro dessa consciência aí que a gente trouxe até agora da pirâmide do processo evolutivo, quando eu atinjo um nível de espiritualidade, né, compreendendo um contexto de espiritualidade na minha vida, e aí eu compreendo que o certo não é ter para ser, mas ser para ter, aí eu passo a interessar por coisas que de fato façam sentido na minha vida, né? E aí eu compreendo, isso aí é o quê? Eu ter essa consciência do que de fato faz sentido na minha vida é eu ter a consciência do verdadeiro sentido de prosperidade. O que é a prosperidade? Não é também o que o mundo prega. Porque o que o mundo prega na prosperidade, ao ter para ser, é o quê? O acúmulo de bens materiais. Veículo, casa, passeios e tudo, né? É o acúmulo de financeiro, é o acúmulo de dinheiro, é o acúmulo aproveitar ao máximo a minha vida com felicidades passageiras, com bebida, com droga, com viagens de todas as formas. Então, a felicidade momentânea, né, que está ligado lá ao conceito de superficialidade. Né? Lá no início da pirâmide. Lá no início da pirâmide do processo evolutivo. Né? Então não basta o cara ter só prosperidade financeira se ele está agarrado no nível de superficialidade. Ele não atingiu o propósito de vida dele. Ele não é feliz. Ele não é feliz. Né? Então, como que esse contexto de propósito me leva à felicidade? Quando eu entendo esse verdadeiro contexto e o conceito da prosperidade divina na minha vida, que é o quê? Eu ter os recursos necessários para viver o meu propósito nesse mundo. Se eu compreendo quais são os recursos necessários para viver o meu propósito nesse mundo, eu paro de quebrar cabeça. Eu paro de quebrar cabeça dando tiro para todo lado, porque quando a pessoa não tem uma verdadeira consciência do seu propósito e ele não entende o verdadeiro sentido da prosperidade para ela, porque para mim poder entender o meu verdadeiro sentido de prosperidade, primeiramente eu tenho que entender o meu propósito, eu tenho que compreender qual que é o meu propósito. Se eu não tenho essa compreensão do meu propósito e não entendo o meu sentido de prosperidade, eu vou viver em um ambiente de comparação. Porque eu começo a me comparar com as pessoas que estão ao meu redor, os que estão dando mais certo. Opa, fulano ali tá dando certo em tal lugar, então eu vou lá, puf. Aí eu vou lá, faço, não adiantou. Opa, mas tem um outro aqui, aí às vezes lá tá até dando certo, mas tem um outro de cá que começa a dar mais certo. Opa, é isso aqui. Aí eu agarro aqui, papapá, e aí eu fico naquele ambiente, naquele universo de informação, e eu não filtro nada que chega pra mim, tudo tá sendo, e eu vivo a minha vida toda correndo atrás de uma prosperidade que eu não sei o que é. Eu não compreendi o que é. Porque o mundo nos prega um conceito de prosperidade amplo. Diferente. Né? Diferente. E a prosperidade, ela é pessoal. O que é prosperidade para mim é diferente do que é prosperidade para o Alexandre, que é prosperidade para a Cindy, que é prosperidade para quem está nos assistindo. Ô, Juliano, a gente entende, eu gosto muito de trabalhar uma pirâmide, que é uma pirâmide até a gente iniciar a ter sabedoria. Eu falo isso muito com meus mentorados, o Juliano também, a gente está dentro da minha mentoria, é incrível, o Juliano está comigo aí, um profissional de altíssimo nível, e eu gosto muito de trabalhar essa pirâmide da sabedoria, né? Primeiro, a pessoa vem captando informação, o que é informação que ela captou? Tudo aquilo que um curso que ela fez, alguma coisa que ela fez. Depois ela parte para a parte do conhecimento, ela absorve o conhecimento. Então, aquilo que ela teve de informação, ela vai captar ali 20, 10, 30%, aquilo virou um conhecimento dela. Depois ela praticou. Né? Depois que ela praticou, ela uniu o conhecimento com a prática, virou a sabedoria.
né? A gente tem a interpretação, Juliano, que as pessoas sábias, normalmente, são pessoas que acumulam um maior número de idade, com mais tempo de vida, porque ela já passou por uma grande trajetória. Então a gente vê muitas pessoas falando que encontrou seu propósito depois de 60, 65 anos. Você vê muito artista, tem muito disso. Vocês também vão ver muito artista falando sobre isso. O meu propósito, né? É importante, Juliano, a gente o quanto antes, eu sei que quando a gente é muito jovem, a gente não vai parar para pensar qual é o nosso propósito, a gente quer ter uma profissão, tudo, mas se a gente conseguisse descobrir esse propósito o quanto antes, seria melhor até no investimento numa faculdade, porque a gente vê muitas pessoas que vão investindo numa faculdade faz muito tempo e se perdem ao longo do tempo. Faz apenas, eu quero fazer medicina, está acontecendo isso muito na medicina, eu quero fazer medicina, porque médico ganha dinheiro. E é um propósito, você disse, é o raso, né? Faculdade largam, faz 3 faculdades, então... quanto antes a pessoa, igual a gente tem um público muito aí, o meu público muito é 30, 40 anos mais ou menos, 30 mais o meu público, né? Mas você acha que quanto antes a pessoa descobrir o seu propósito, ela consegue ter mais evolução para não esperar tanto tempo para achar o seu propósito, Juliano? O que você acha nessa idade do propósito? Eu costumo falar que o preço da sua evolução ela está proporcionalmente ligado à sua consciência de propósito. Quanto mais cedo você descobrir o seu propósito, quanto mais cedo você despertar esse propósito, mais possibilidade de filtrar aquilo que chega até você tem. Né? Hoje nós vivemos num mundo que tem informação à torta e direito, né? Uhum. Chega tudo enquanto há na gente, de todas as formas possíveis. Você pode ser o que você quiser. Né? No momento, então, que a gente está vivendo, a gente pode ser... Você entra na internet, você entra no Instagram, você acha curso de tudo, você pode ser o que você quiser. Você absorve todo o tipo de conhecimento que você quiser. Agora, imagina se você tem consciência de onde você quer chegar, que Deus, o porquê de Deus ter te trazido a esse mundo, né? E se você passa a acessar somente aos conhecimentos que verdadeiramente fazem sentido para esse propósito. Nossa, seria... Não que você acessar, você não vá acessar outros conhecimentos ou conhecimentos secundários. Não, igual você falou aí. De repente você pode tomar consciência de que seu propósito está ligado àquilo que você já faz na sua empresa, né? Dentro da sua. A Cíntia também pode chegar à consciência de que o propósito está ligado àquilo que ela já faz, né? Só que você tem o prazer de cozinhar. Nada impede que você busque por conhecimento na culinária, para você poder cozinhar melhor pro povo, porque aquilo ali é, de certa forma, uma coisa que te dá também prazer, né? Só que quando você toma essa consciência de propósito e acessa esses conhecimentos, consegue filtrar aquilo que chega para você, para poder direcionar somente ao seu propósito, as coisas com certeza vão facilitar muito, muito para você. Também não impede, não quer dizer que, tipo assim, a partir do momento que eu tomei consciência do meu propósito, tem que largar tudo que eu tô fazendo e mergulhar de cabeça naquele propósito. Não, às vezes o momento não é para isso. Eu posso dizer que é o momento que eu estou passando, que é justamente essa transição. Porque eu despertei um propósito que descobri que não tem nada a ver com o atual, com o que eu faço atualmente. Meu propósito está ligado a desenvolvimento humano. E eu estou trabalhando como mecânico de ferramentas elétricas. Entendi. Entendeu? Então é uma coisa que não tem nada a ver. Agora, por causa disso, eu sou um pai, sou esposo, estou formando uma família. Por causa disso, eu vou chutar o balde, quebrar tudo e mergulhar no meu propósito? Lógico que não. É isso que eu vou Mas te perguntar. existe a transição. É um momento de transição. Ô, Cíntia, eu vou perguntar ao Juliano que veio uma situação em mente. Eu gosto muito de falar de duas situações. Existe o perigo e o risco. O que é risco? Risco geralmente é aquilo que você calculou. Você vai fazer um investimento agora. Você tem 100 mil reais. Você vai correr um risco, você vai pegar 40 mil reais, vai investir. Se der algum problema, tem como você recuperar, não ser um desastre total. O perigo é você pegar os 100 mil e investir. Se der errado, você atrapalhou sua vida toda. Vai no zero. Vai do zero. Pode ser que os 100 mil deu certo? Pode ser, mas é um perigo. Aí você tocou num ponto muito legal. Correr um risco de viver o seu propósito é fazer a transição. Eu fiz ela, o Juliano está falando agora, eu fiz ela novamente, né? Eu já tentei outros caminhos, e outros caminhos fora do desenvolvimento de pessoas, nunca me levou a nada, e eu nunca me satisfazia com outros caminhos. O meu propósito, sempre Deus vai mostrando a gente, e a Cíntia também me conduzindo, por isso que vocês têm que ter boas esposas, sempre falei, boas escutas esposas, sempre falo isso aqui, né? Porque elas direcionam. Então, sempre falava, vai para o desenvolvimento. Aí eu saía,
Deus vai falar, volta pra cá. Ele ia fazendo esse processo, né? Então, como que é essa situação? Correr risco e perigo. Como que eu faço essa transição para viver o meu propósito, como você está fazendo? E é importante, eu sempre gosto de falar com todo mundo, gente. Conecte com profissionais que vão te ensinar a fazer aquilo que eles já estão fazendo ou já fizeram. Não veja pessoas muito conversando com profissionais, às vezes que ainda não vive seu propósito e está dando mentoria de propósito, não viveu. Então vocês têm que conectar com o Juliano Guimarães, seu propósito, porque ele vivencia o que ele está fazendo. Então conta o que ele tem que fazer para não correr perigo, correr risco. Risco, às vezes amanhã você pode achar que não é seu propósito, pode acontecer, né? Mas por que não julgar tudo para cima e viver seu propósito? Qual que é o risco de julgar tudo para cima e viver seu propósito? O despertar do propósito, ele tem que ser acompanhado de um profundo processo de reflexão. Não é eu acho. Né? Tudo que está... Eu busco muito essa... A minha vida, na verdade, mudou. E o meu processo de escolha do despertar para viver esse propósito, essa missão no mundo, ela veio depois que eu comecei a compreender a palavra de Deus não só como um livro de espiritualidade ou de religiosidade, porque também é. E é muito importante que a gente tenha essa visão de espiritualidade da Bíblia, né, da Bíblia Sagrada, é que a gente tenha essa visão de religiosidade que está focada ali dentro, mas o enfoque maior da Bíblia na nossa vida, como seres humanos, é a Bíblia como um manual de instruções. Assim como quando você compra uma televisão, você compra uma geladeira, você compra um rádio, sempre tem um manual de instruções, né, que acompanha ele. Então, se você quer usufruir de todos os recursos daquele aparelho que você comprou, lê o manual. Ali tá tudo, para poder te ensinar tudo, como você se relaciona com aquilo ali que você comprou, né? Assim o nosso fabricante fez com a gente. Assim o nosso criador fez com a gente. Ele nos criou e mandou um manual. Se você quer viver bem com você, se você quer viver bem com o seu próximo, tá aqui. E a Bíblia, de fato, ela tem resposta para tudo. Tudo. Se você tem problema financeiro, a Bíblia te fala como é que você vai sair dele. Se você tem problema com relacionamento matrimonial, a Bíblia te fala. Se você tem problema com relacionamento com pessoas desafiadoras, a Bíblia te fala. Se você tem problema com o seu trabalho, a Bíblia te fala. Então, tipo assim, ali tá todas as respostas, só que nós temos nós brasileiros principalmente, temos um grande problema de não gostar de ler manual de instrução. Não ler. Né? E a maioria da humanidade não gosta de ler esse manual de relacionamento. Se você quer aprender a se relacionar com você mesmo, se você quer aprender a se relacionar com o outro, a resposta está na Bíblia. Ela é o nosso manual de instruções. E na própria palavra de Deus, na própria Bíblia, diz que Deus não erra naquilo que faz. Deus é perfeito, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é perfeito em tudo que ele faz. Então ele nunca vai te dar uma orientação ali dentro que esteja errada. Entendi. De forma alguma. Então, tipo assim, na própria palavra de Deus fala que o despertar desse propósito, ele tem que ser advindo de um profundo processo de reflexão. E esse processo de reflexão, ele deve ser acompanhado por mentores, por pessoas que te auxiliam nesse processo. Afinal de contas, na verdade, lá na palavra de Deus nos fala que todos os projetos que você for envolver na sua vida, coloque mentores nesse projeto. Escolha, tenha conselheiros para esse projeto. Gente, faça isso. Invista em mentores. Isso. Então, você tem que ter a consciência de que é necessário você ter conselheiros, você ter mentores para poder te conduzir em todos os projetos. Você tem muito mais chance de dar certo quando você tem mentores nesse projeto. Então, o que eu falo é o seguinte, assumir o risco, você fala risco e perigo, né? O perigo é se chutar tudo. Isso, o risco é aquele calculado, né? Que você, lógico, pode dar errado, mas tem como você voltar. Sim. Perigo, às vezes, já era, né? Então, tipo assim, você correr o perigo dentro desse processo, você tem toda a possibilidade de correr. E eu costumo dizer o seguinte, igual você falou lá, por muitas vezes eu tentei outras formas, mas eu nunca me sentia completo, né? Isso. É fácil demais você sair de um ambiente quando o trem tá dando tudo errado. Aí você toma a decisão, eu vou ali, pá. Mesmo que eu não tenha consciência do processo, é o que a maioria das pessoas fazem. Eu fiz um negócio, deu errado. Não, eu procuro outro. Falta de consciência do propósito. Isso. Falta de despertar desse propósito. Só que lá dentro do seu coração você sentia que tinha alguma coisa. Você já sentia isso.
Opa, eu preciso de ir para o lado do desenvolvimento humano, preciso de ir do desenvolvimento humano. E foi passando por várias vertentes que não te conduziram a esse preenchimento. Só que, de certa forma, você tinha um risco, né? Você correu um risco. É muito fácil para uma pessoa que não tem uma base, né? Às vezes o cara tá quebrado financeiramente, tá tudo, ele joga tudo pro alto e vou viver meu propósito, vou, né? Só que antes pior que tá, não fica, vai pensar assim. Pior que tá, não fica, né? A menos que quando você tá no fundo do poço, o pior que pode acontecer é você cavar mais, você não vai fazer isso, né? Mas quando você tá, a questão do propósito, eu vejo que o grande desafio no despertar do propósito é quando você tá num ambiente que as coisas estão dando certo e você visualiza que o seu propósito não tá ligado àquilo ali. Difícil isso, hein, Juliano? Aí difícil, dói. Aí dói. É difícil. Né? Aí dói. Por isso, tem que se haver uma consciência muito grande dessa questão de espiritualidade. Não tô falando tô falando para ninguém que tem que ser religioso para poder descobrir propósito, despertar propósito. Mas é preciso que tenha essa consciência de espiritualidade, porque lindo. Deus nos fala. Deus nos fala e nos conduz. E quando que você tem essa consciência de que você não está cumprindo seu propósito no lugar? Quando você está sentindo um vazio. Quando você está sentindo um vazio, é porque está faltando o cumprimento de algum princípio na sua vida para poder preencher todas essas áreas. Porque nós temos na vida áreas, né, que precisam viver paz e prosperidade nessas áreas. E o que Deus nos direciona é que, se nós vivemos esse propósito, Ele garante os recursos necessários para que a gente tenha paz e prosperidade em todas as áreas da vida. Mas para mim poder atingir isso, eu preciso de tomar consciência dos princípios que eu preciso viver. E para mim poder tomar consciência dos princípios, eu preciso de acessar esses propósitos. Não sei se você vai me perguntar sobre isso aqui, sobre a questão dos princípios, mas eu queria só explicar um pouquinho aqui para poder ter um direcionamento para quando eu falo de princípio. Por favor. O que é princípio? O que são os princípios? Os princípios bíblicos são 12. Eu não vou saber eles de cor aqui, mas são 12 os princípios. E os princípios são o quê? Os princípios são o fio condutor da paz e da prosperidade em várias áreas da nossa vida. E a gente tem que tomar consciência de que, de onde vêm esses princípios? Da palavra de Deus. Então eles são orientados pelo nosso Criador, para que nós tenhamos paz e prosperidade nas áreas da vida. Só que cada princípio a gente tem que ter consciência que a vivência de cada princípio nos dá resultado em uma área da vida. Entendi. E o que acontece? Quando eu não tenho consciência de quais são esses princípios, muitas das vezes eu posso estar vivendo princípios que estão me trazendo paz e prosperidade nos meus relacionamentos, no meu matrimônio, no relacionamento com os meus filhos, nos meus relacionamentos interpessoais, mas eu vivo pobre financeiramente. Assim como eu também posso viver princípios que estão me garantindo uma paz e uma prosperidade financeira e eu tô com o resto da minha vida todo atrapalhado. Conhece pessoas assim? Que têm muita paz e prosperidade e estão com o resto da vida toda atrapalhada. Por quê? Porque essas pessoas estão vivendo princípios, elas estão vivendo princípios que estão garantindo essa paz e prosperidade na área financeira, mas que está destruindo o resto da vida dela. E é preciso compreender por que é isso. As pessoas fazem confusão pela não compreensão, pela não tomada de consciência do resultado desses princípios. Essas pessoas buscam viver, buscam ter prosperidade financeira, só que elas estão vivendo outro princípio. E aí a pessoa nunca consegue se sentir satisfeita. Ela nunca consegue se satisfazer. Entendi. E o contrário também é verdade. Então, essa consciência de princípios, ela tem que estar atrelada a consciência de prosperidade, né? Que está ligado à questão do propósito. Show. Né? O Alexandre, ele falou sobre o propósito, né? A pessoa descobrir o propósito mais cedo. Eu queria te fazer uma pergunta para nós que somos pais. Existe alguma técnica, algum método para que a gente possa ajudar os nossos filhos a desenvolver esse propósito precocemente, lá não na vida adulta, que seria a parte espiritual? O que você pensa sobre isso? A questão da adolescência, porque eu, Alexandre, temos filha adolescente, Sofia, 15 anos. Como a gente ajudar ela, né, nessa questão de descobrir o seu propósito e o quanto antes possível? Eu vejo que, tipo assim, a gente como pais, nós viemos no mundo, a primeira consciência que a gente tem que ter é que nós não viemos no mundo nós viemos no mundo para poder formar a personalidade dos nossos filhos. O principal propósito da família é formar a personalidade dos filhos. Né? Então nós viemos aqui para poder formar a personalidade desses seres humanos que Deus permitiu que entrassem na nossa vida para que a gente possa formá-los. Mas nós não podemos escolher o que os nossos filhos vão fazer. Né?
quando você fala de desenvolver para que eles possam despertar esse propósito precocemente, eu vejo que existe a forma de, lógico, ligar a eles à espiritualidade, para que eles compreendam esse verdadeiro sentido de espiritualidade, né? Que eles tomem consciência desse verdadeiro sentido de prosperidade na vida e que eles tomem consciência do quão importante é se viver esse propósito. Agora, nós como pais, para filhos que são novos, são jovens, são adolescentes, o que a gente pode fazer é perceber os talentos dos nossos filhos. É difícil de você falar com seu filho assim, de você por si despertar esse propósito. A pessoa tem que despertar o propósito por si só, né? Porque o conceito de propósito ele é pessoal. Mas eu posso, como pai, identificar qual que é o talento que meu filho tem, né? E desenvolver esse talento para que no futuro ele possa despertar a vivência da missão de vida dele através daquele talento, né? Então, se às vezes eu vejo que meu filho tem facilidade com futebol, vejo que meu filho tem facilidade com aprendizado ou com moda, a Sofia adora moda, dando exemplo, né? Investir nisso aí com ela, entendeu? E faz bem para ela. Investir nisso com ela, entendeu? Dando para ela esse contexto de prosperidade, trazendo para ela esse contexto de prosperidade e o contexto da importância de se viver a espiritualidade, né? Porque no momento certo ela vai despertar aqui, porque o propósito, gente, ele não é só sobre a gente. O despertar do propósito não é sobre nós, é sobre o bem que se promove ao outro. Né? Quero falar sobre isso. O propósito maior da humanidade é o quê? É fazer o bem um ao outro. A nossa salvação, apesar de a nossa salvação ela ser individual, mas ela está inteiramente ligada ao que à salvação do próximo, ao que nós estamos direcionando ao próximo, né? Então o que eu posso direcionar com relação a essa questão dos filhos, da criação dos filhos, Leandro. É isso aí. Identifica qual que é o talento, investe nesse talento do seu filho, traz para ele o conceito de prosperidade e traz para ele a importância do contexto de se viver a espiritualidade na vida. Ô, Juliano, fantástico. Eu gosto. Gente, nós estamos comendo um chocolatinho aqui que nós estamos gravando no domingo após Páscoa. Então, lá em casa lotado. Onde você abriu o armário, tem ovo de Páscoa. Abriu a geladeira, tem uns 3 ovos de Páscoa. Onde você imagina? Eu tenho um companheiro diabético, eu trouxe para evitar uma hipoglicemia. Gente, lá embaixo, ontem chegou mais 2, ó, meu irmão não tinha dado ainda o Theo e a Sofia. O que mais tem agora? É maravilhoso ter menino nessa época, né? Gente, quem é pai aí e gosta de chocolate, sabe? Ó, que você recebe, o seu filho recebe o ovo da Páscoa, você fica assim, que delícia. Fantástico. Então, comentando aqui, Juliano, que é muito importante, eu vejo muito pessoas falando de propósito, eu que lido diariamente com vários mentores, palestrantes, eu vejo isso muito forte nas pessoas. Eu vejo isso muito forte, as pessoas vivendo de propósito. Olha, eu encontrei meu propósito. Parece que o ensinamento, quando eu vou para a aula, para o momento de ensinar pessoas, as pessoas vem muito com esse propósito. Olha, eu encontrei meu propósito, ajudar pessoas. Eu vivo e geralmente vejo as pessoas falando isso. Só que você falou num ponto agora importantíssimo. O momento de tentar, de insistir em alguns momentos. Não desistir nos mesmos momentos, porque as dificuldades vão acontecer. A gente vê diariamente, né, qual que é um processo de dificuldade. Parece que são os testes mesmo da nossa vida, né? Ó, vamos ver se você merece mesmo, vamos ver se você pode mesmo. E esse teste, principalmente com quem trabalha com ensinamento, como nós trabalhamos, né? Assim também eu incluo ela, apesar de estar voltada na contabilidade, mas eu falo que a Cintia hoje, ela trabalha mais pessoas do que números. A Cintia já está chegando no nível e trabalha mais pessoas, trabalha empresários, dá dicas a empresários mais do que isso, né? Então, como que a pessoa vai realmente, né? Por quê? Porque ela gosta muito de ajudar pessoas. Por exemplo, Juliana adora ajudar pessoas. Só que para ela conseguir ajudar pessoas, ela precisa trabalhar umas outras áreas da sua vida. Ela precisa trabalhar a parte de vendas, porque ela não vai conseguir chegar em mais pessoas para poder atingir mais pessoas sem vender. Tem todo um contexto. E às vezes, na primeira dificuldade que ela vai ter de venda, ela desiste daquele propósito. Aí troca de ala. Aí, de novo, o mundo devolve aquilo que ela tem que fazer. Ela fica nessa briga entre decepção, não insistir e voltar de novo. Isso aconteceu comigo muito tempo, né? Sempre Deus me falando, vá por esse caminho. Aí eu vi a primeira dificuldade, eu vou por esse aqui também. E justava.
como ter a consciência que precisa investir? Se você identificou que aquilo faz bem para você, a gente tem que ter consciência que vai ter dificuldade. O propósito quer dizer que eu não vou ter dificuldade mais, ou nesse propósito eu vou ter dificuldade? E eu vou comer meu chocolate aqui também, gente. Passa à vontade, não sei aí. Vamos lá, vamos pegar esse contexto então. Eu gosto demais de pegar a palavra de Deus como contexto. E o próprio Jesus nos orienta. No mundo você terá aflições. Né? Então, na verdade, o que nós precisamos é compreender os processos, os desafios e as dificuldades da nossa vida como uma forma de evolução. Né? Porque Deus também opera na nossa vida por processos. Você já viu quando você pede Deus alguma coisa, a coisa aparece assim na sua frente? A Cíntia é campeã nisso. Conexão. Quando você pede alguma coisa a Deus e que você não está preparado para poder receber aquilo, primeiro ele te prepara para que você receba. E ele te prepara através dos processos. Se você não estiver preparado, você vai recorrer ao processo. Por isso que eu falo que a gente tem que tomar um cuidado danado naquilo que a gente fala com Deus, naquilo que a gente pede a ele. Né? Porque vai te dar, né? Que ele vai te dar. Né? Jesus Cristo mesmo nos fala, tudo aquilo que pedires em meu Pai, em meu nome, você vai receber, ele vai te mandar. Só que esteja preparado para os processos. Né? Então, quando você desperta o seu propósito, escolhe viver esse propósito, quando você desperta esse propósito, identificou sua missão e resolve viver, escolheu viver essa missão, prepara para os processos que ele vai colocar na sua vida. Ele vai colocar processos. E dentre esses processos, existe a questão de colocar, né? Porque como aqueles contextos que eu falei, o propósito está ligado à prosperidade também. Né? E o contexto de prosperidade divina é você atingir os recursos necessários, ter os recursos necessários para poder viver esse propósito, poder ter paz e prosperidade no mundo. Então, dentro desses processos estão esses recursos. Deus vai permitir que esses recursos cheguem a você através desses processos. Igual você falou, eu descobri que eu tenho que ajudar pessoas, aí eu preciso entrar num processo de venda, eu preciso aprender a vender, eu preciso aprender a lidar, a criar conteúdo na rede social, gravar todo dia, que não fácil. Tal. Pois é, mas você viveu, escolheu viver aquilo ali, né? Deus permite que esse recurso chegue a você. Quais serão esses recursos? Se for dinheiro, a partir do momento que você despertou esse propósito, se for dinheiro, esse dinheiro vai chegar, o necessário. Vai chegar. O necessário. Impressionante, né, Juliana? Se for tempo, vai chegar o tempo. Você vai ter tempo para poder desenvolver esse propósito. Se for pessoas, ele vai colocar pessoas na sua vida que vão desenvolver o seu propósito. Que lindo isso, hein? Né? Demais. E eu falo isso que eu trago aqui até um testemunho meu mesmo com relação a você. Né? Que eu estava dentro de uma outra mentoria. Isso mesmo. Né? E aí, dentro dessa outra mentoria, as coisas estavam acontecendo e tal, mas eu trancafiei, eu bati num obstáculo, que era o meu posicionamento. Falei assim, como é que eu vou ajudar esse posicionamento? E aí, o Alexandre Melo caiu de paraquedas na minha vida. Como num evento, conheci o Alexandre Melo tomando cerveja com ele, né? E falei assim, esse cara vai me ajudar, velho, no posicionamento. Eu vou procurar esse cara que ele vai me ajudar no posicionamento. E aí, estamos aqui hoje conversando, né? E eu como mentorado, direcionando lá também, né? E estamos aqui conversando hoje, batendo esse papo, conversando no podcast, falando sobre propósito. Né? Impressionante. Então, assim, a conexão, né, recursos que Deus colocou. Agora, a gente tem que estar atento a esses recursos. Entendi. E aí eu volto lá, a gente falou lá no início do processo, do podcast, para que eu possa compreender a forma com que Deus vem me comunicando e os recursos que Ele está colocando na minha vida, é preciso que eu tenha uma intimidade com a palavra dEle, é preciso que eu esteja em conexão com Ele. Através de oração, através da palavra dEle, através dos meus direcionamentos espirituais. Então, é preciso que tenha, né? Então se eu não for religioso, se eu não tiver essa conexão e essas coisas não vão acontecer na minha vida, vão acontecer, mas pode ser que você não vai perceber. Vai nem saber o que é. Entendeu? Então, muitas das vezes, igual você falou, eu encontrava a primeira barreira, eu voltava para trás. Talvez por falta dessa conexão divina. Por não compreender a forma com que Deus estava te comunicando aquilo ali. Impressionante. Entendeu? Isso que o Juliano falou, aí, assim, te conectando, trazendo um pouquinho para aqui, eu percebo que a hora que a gente inicia um processo de entender o nosso propósito, como eu estou seguindo o meu propósito, o seu meio, ele parece que conecta com o seu propósito também. Vou te dar exemplo. Hoje, dentro dos meus mentorados, né, no grupo de mentorados, eu faço 2 mentorias, a do gerente consultivo
e a do método Sou Gestor e Seja Gestor. Então, o que acontece? Eu começo a ter... Eu estava olhando todos os mentorados e verificando o quanto que eles já estão parecidos comigo. Eu falo, gente, mas são pessoas, né, que têm a família, que buscam religiosidade, estão conectadas. Então, é impressionante quando você começa a viver seu propósito, Jesus coloca as pessoas, parece que ele quer que você ajuda. Eu também estou sendo ajudado por outras pessoas, mas eu estou sendo, às vezes eu fui mentorado, né, por uma pessoa que ela só despertou. Ela despertou em mim. Então Jesus vai colocar, por isso que a gente tem que estar atento, Jesus vai colocar na vida da gente pessoas para nos despertar, pessoas para nos orientar e pessoas para nos conduzir. Então, eu acho isso importante. Ela desperta. Opa, essa pessoa, eu não quero que o Alexandre convive com ela. Eu quero que o Alexandre só tenha um insight. Opa, eu quero que ele apenas, né, direcione o Alexandre. Ou eu quero alguém para pegar na mão dele e seguir. Então, aí eu começo a ter percepção do que quando você chega no nível, desse quarto nível, que eu acredito que é o que eu tô chegando, mas eu acho que falta muito ainda, mas eu tô próximo, assim, o Juliano vai me ajudar, o Juliano vai me mentorar, nós vamos trocar as mentorias, uma permuta. Então, eu acho que esse quarto nível é onde o quê? Que Jesus começa a colocar pessoas na sua vida para você ajudar nessa pirâmide. Eu acho que você começa, o mentor, que você falou muito bem, é você pegar na mão dessas pessoas e ajudar a subir a pirâmide. Só que você vai ter outras pessoas para te ajudar a subir também. Sim. Você tem essa percepção também, a hora que você começa, o Juliano já tem a mentoria dele, gente, quem tá aí já aciona, já chama o Juliano, né? A mentoria dele é maravilhosa. Quem quer descobrir seu propósito... E tem todo um prosseguir, seguir, maravilhoso. Então, você também percebe que as pessoas hoje que estão mais aproximando de você são pessoas que também estão precisando da sua ajuda? Parece que Deus coloca as pessoas você na vida delas. Né? Com certeza. E Alexandre, é bacana você ter falado isso, é importante demais isso que você está falando. Porque assim como Deus coloca as pessoas, ele também tira. Tira! Eu tiro mesmo. A gente compreender aqui, eu arrepio na hora que eu falo. Porque eu tenho muitas pessoas que são próximas mesmo, que Deus falou, opa, não isso é o momento. Aqui não. Isso aqui não. Entendeu? E são pessoas que, tipo assim, é porque gente ruim que fez o mal pra mim. Não, de forma alguma, são pessoas que fazem o máximo pra gente, né? Mas que não estão no mesmo nível, nesse mesmo nível de evolução, de busca por essa evolução, né? Então, aí por causa disso... não faz sentido. Não gente começa a se questionar. E é difícil, cara. Você decidir, assim como é difícil você perceber quem Deus colocou no seu caminho para poder te auxiliar num processo evolutivo, também é difícil você se desvincular das pessoas. É difícil. Você se desvincular de ambientes, sabe? Ambientes que, de certa forma, até esse momento... Gosta, às vezes você até gosta do ambiente, sim, né? São ambientes que eu ia falar, são ambientes que fazem bem pra gente, mas que não é o momento de você estar ali. Sabe? Quer dizer que eu vou ficar ali o resto da vida, eu tenho que largar aquelas pessoas, nunca mais eu posso me relacionar com elas? Não, mas de repente eu estou me relacionando demais. Eu estou, de certa forma, vamos colocar entre aspas, perdendo tempo, um tempo que eu poderia estar vinculado à vivência do meu propósito ou à evolução na vivência desse propósito. Super legal isso, super legal. Escolher os ambientes que você está. E parece, e soa pra gente que tipo assim... Quando a gente fala assim de escolher os ambientes, escolher as pessoas, soa pra gente assim... Esse cara é muito seleto, soberba, né? Cara soa metido, antigamente era metido. Tal. Só que isso aí vai chegar. E vai ter pessoa que vai achar isso de você mesmo. Antes você para, mas fulano ficou metido. Mas isso aí acontece. O que a gente tem que ter o que é preciso que a gente tenha é a percepção disso aí, como algo que seja necessário no processo evolutivo. Isso, eu acho isso fantástico que você está falando, Juliano. O quanto que o mundo conecta e como que também as coisas repelem. Eu tô assim, eu, Alexandre, já vem um processo de autoconhecimento, já tem um tempo. Você mesmo, olha, você vê, da mesma cidade nossa, eu não te conhecia, o Alexandre conhecia. Nós te conhecemos lá na imersão do Wendel Carvalho. Sabe como que eu te descobri lá? Eu e o Alexandre, a gente tava esperando para poder pegar o Uber. Aí uma moça que tava na imersão, não, vamos com a gente. Eu tava esperando o Uber. Ela falou assim, não, vamos com a gente aqui no táxi. Eu falei assim, não, eu chamei o Uber, eu espero. Não, entra aqui, vamos com a gente. E dentro lá do Uber, ela falou pra você, olha, tem uma pessoa dessa cidade, o Alexandre, eu sei quem que é, o Juliano. Eu não te conheci, fui te conhecer no hotel naquela noite. Olha pra você ver como que realmente são as coisas, né? E aí a gente se conectou. Hoje nós estamos aqui tendo essa conversa super agradável, né?
E o mundo realmente é isso, e é a questão que você falou. Só que eu acho que, tipo assim, também, as pessoas vão vendo, né, a nossa mudança, e não a nossa mudança, a nossa evolução de se tornar uma pessoa metida ou soberba, mas é porque as nossas atitudes vão mudando e as pessoas não vão conectando com aquilo também. Automaticamente, as pessoas vão afastando. E eu queria te perguntar a questão do propósito, né? O ambiente muda. E o propósito na vida da gente, ele muda ou ele é um propósito para a vida inteira? Eu posso dizer que o propósito divino, ele é latente, ele é único. Ele é único? É. Propósito divino, a forma com que você vai viver esse propósito pode diferenciar no decorrer da sua vida, né? Mas o propósito latente, aquele que te preenche, que preenche o âmago da sua alma, que deixa todos os seus sentimentos aflorados, que te fazem ter paz e prosperidade na vida, ele é único. Deus nos fala do propósito único, né? Agora, a forma com que você vai viver isso aí no decorrer de sua vida, aí pode diferenciar, né? Entendi. E a Cíntia colocou um ponto muito importante e que eu achei fantástico de você ter perguntado, que é essa parte de mudar o propósito, né? E aí, Juliano, como que alguns propósitos genéricos, eu vou te explicar o que é um propósito genérico, que na minha não tem conhecimento, eu não tô conhecendo nada, perguntando aqui, né, perguntando aleatoriamente, o que eu acho que é um propósito genérico? A pessoa chega e fala assim, olha, o meu propósito é cuidar dos meus filhos. Fez um processo com alguém, meu propósito é cuidar dos meus filhos. E eu não sei se isso é propósito, eu tenho dificuldade de entender se isso é meu propósito, porque os filhos já vão seguir a vida dele, né? Vão seguir os dados. Não, mas será que é um propósito? É cuidar dos filhos? É um propósito? É aquilo que eu te falei, que a gente até já conversou. Em várias áreas da vida nós temos propósitos, né? Você tem o seu propósito como pai, você tem um propósito como mãe, você tem um propósito como profissional, você tem um propósito... Ele pode estar intimamente ligado ao seu propósito geral, como pode não estar ligado a esse propósito geral. Pode ser um propósito secundário seu ali. Na verdade, eu não gosto de falar essa questão de secundário. É um propósito, vamos dizer, é um propósito por área, né? Entendi. Em propósito por área. É um propósito de uma área da sua vida. Então, a partir do momento... Agora, é verdade também a gente falar que se você se casou, se você se casou, formou uma família, e tem filhos e tal, e tá ali na formação de uma família, essa condução de formação de família do Alexandre como um profissional e tal, isso aí tá ligado ao seu propósito maior. De que forma? Entendi. De forma a te treinar para poder viver esse propósito dentro da sua missão de vida. Olha aquilo que interessante. Ali é uma coisa que vamos se diz, é algo que vai acumular para você em conhecimento e sabedoria para que você possa se conduzir no direcionamento da sua vida. Eu acredito muito na questão de que a própria palavra de Deus fala, a questão de você ter destino. Eu acredito na questão do destino, né? A própria Bíblia nos fala que o nosso nome já está, o nosso nome e a nossa vida já está escrito nas mãos de Deus, já está traçado nas mãos de Deus. Então nós temos um destino. E para viver esse destino que Deus colocou para nós, é justamente esse despertar do propósito. É justamente essa vivência dessa missão de vida. Então o que está dentro do seu destino? É ser pai? É ser empresário, mentor de mentores? É ser contadora? O que está dentro desse destino? Você só vai descobrir isso despertando o seu propósito. Porque se você não desperta o seu propósito também, pode te atrapalhar nessas decisões. De repente a pessoa decide que não vai casar. E se no destino dela, tá, que ela tem que casar, quando que ela vai se sentir completa na vida? Não vai. E, Juliana, a gente vê a parte de comunicação, nós tivemos aqui o Paulo Paduano. Paulo Paduano, um abraço pra você, viu? Ele é demais, né? Paulo Paduano é incrível, o Paulo Paduano esteve com a gente aqui e ele falou sobre comunicação. Vamos ter ideia. Quando você tá vendo uma pessoa se comunicar, a gente já tem uma dificuldade de compreensão. Qualquer pessoa. Fala-se que num treinamento você absorve no máximo 25% a 30% num treinamento. Então você vê como é difícil até no ao vivo. Aí nós vamos falar agora de uma compreensão que provavelmente Deus não vai falar comigo diretamente. Alexandre, larga tudo e vai viver disso.
Uma vez você comentou comigo, eu gosto muito de conversar com o Juliano, nas mentorias com o Juliano é muito bom, porque ele relata coisas que conectam muito com o que eu gosto. Você falou que o Thiago Brunel, esqueci quem foi, se é Thiago, falou que Deus conversa com a gente de 8 maneiras? 8 maneiras, né? Cite umas 3 maneiras para quem tá aí para falar assim, olha, realmente um bom meio da gente escutar Deus é ficar em silêncio, às vezes, porque às vezes você fica fazendo oração, só pedindo, mas e não tem tempo para escutar, né? Cita pra gente 3 momentos que Deus pode conversar com a gente. Então, Thiago Brunel, eu até gosto demais dele, cara bacana demais, eu gosto muito dos podcasts dele. Tem um podcast que ele fala justamente disso, como é que Deus conversa com a gente, né? Ele cita 8 maneiras que Deus conversa através da Bíblia, né? São as 8 maneiras mais fáceis de compreensão. Só que Deus pode falar com você de qualquer jeito. Pode até falar direto? Pode falar direto. Deus também te comunica diretamente. Eu não sabia disso. Deus também te comunica diretamente. Então, Deus olha só pra você ver, na Bíblia, uma das formas que ele cita lá, Deus fala até através dos animais. A mula de Balaão, quando comunicou ele, a mula conversou com Balaão. Comunicar ele, não vai ali naquela cidade não, porque vai acontecer isso com aquele povo. Né? Então, Deus usa até animais para poder comunicar. Mas existem algumas formas que são mais, como se diz, são mais latentes, mais fáceis da gente compreender. Uma das formas é a forma que Deus mais conversa comigo, é através de sonhos. Eu tenho muito sonho. E Deus comunica comigo demais através de sonhos. Você consegue interpretar eles? Ou às vezes não? Não, não é sonho ao Léo, não. É instrução direta. Faz isso. Que isso, entendeu? Juliano? Eu tenho muito disso comigo. Né? Faz isso. Puf. Agora o problema é a coragem pra fazer, né? E é tão engraçado, porque às vezes são algumas coisas que são mais fáceis de fazer, e aí eu faço e dá certo. Por que a gente não faz os mais difíceis, né? É complexo isso, né? É a questão da fé. É o acreditar sem duvidar. Né? E a fé é o princípio que rege todos os outros princípios. Porque se você não tiver fé, nenhum dos outros princípios funciona na sua vida. Então você tem que acreditar sem duvidar de que aquele princípio vai te trazer o resultado que ele traz na vida. Se você não tiver essa fé, Deus não pode ter ela por você. A sua ação é ter essa fé. Então uma das formas é essa, de compreender... Sonho é uma. Deus utiliza mentores na sua vida para colocar, para poder te falar, né, aquilo que você precisa de escutar. E tem uma outra forma que é através da profecia mesmo. Né? Existem pessoas que são profetas, que se comunicam com Deus. Eu te falo da Vanilda, um beijo pra Vanilda, na hora que ela assistia esse podcast. A Vanilda é uma pessoa que me orientou muito, principalmente nessa escolha de vivência desse propósito. Né? Porque a Vanilda, eu tava com uma dúvida e Deus já tinha me falado dessa dúvida, o que eu tinha que fazer há muito tempo. Era uma dúvida que eu carregava, tipo assim, na época que eu vi a Vanilda, tinha uns 2 anos e meio, 3 anos que eu carregava essa dúvida. E aí, olha como é que aconteceu. Aí Deus usou a Vanilda para poder profetizar na nossa vida o nascimento da nossa filha. E aí a nossa filha nasceu. Nós sentimos a necessidade de levar para que a Vanilda conheça. E nesse momento que minha filha nasceu, que a gente foi levar para que a Vanilda conheça, minha vida estava num tumulto danado, num caos. E aí a gente foi levar, né? E esse caos, por causa dessas... Acredito que por causa dessas decisões que eu não tomava, que Deus vinha me comunicando através de sonho, através de pessoas, através de ambientes, e eu não tomava essa decisão de jeito nenhum. E aí nós fomos levar a Clara para a Vanilda conhecer. A Vanilda foi, pegou a Clara, colocou ela no colo, só para vocês poderem entender como é que é o contexto do quanto que Deus coloca, de fato ele fala, ele dá murro na cara da gente. Então a gente sentou lá, conheceu e tudo, aí a Vanilda virou para mim e falou desse jeito, mas você não veio aqui, não foi para isso. Que isso, meu Deus. Eu sei que não foi só por isso. O seu coração tá aflito. O que você quer falar, né? Não, ela não me perguntou o que eu queria falar. Ela só virou pra mim e falou assim, o que Jesus comunica comigo é que você deve usar as redes sociais pra alcançar o maior número de pessoas. Nossa, arrepiei. Aqui. Ela falou com você assim? Ela falou desse jeito. Quem que é a Vanilda? Você tem que contar pra gente quem a Vanilda, é ela. Inclusive, ela é irmã de uma mentorada sua, que é a... Como é que é o nome daquela Laís. A Laís. A Laís. Beijão pra Laís. E você deve conhecer a Vanilda também. A Vanilda, ela é ministra da Eucaristia, lá na capelinha do hospital. Ela toma conta da capelinha do hospital. De nome eu não tô lembrando, mas devo conhecer sim. Deve conhecer ela. Laís,
Beijo pra você, né? Assim, incrível, mentorada, vai ser a pessoa mais top do Brasil da parte de estética. Então, cara, de lá pra cá, depois desse murro na cara, né? Eu falei assim, no dia eu chorei, a Juliana chorou e tal. Falei assim, aí na hora que eu saí da casa dela, a Ju, minha esposa, virou pra mim e falou assim, e aí, o que mais que você precisa que Deus fala pra você tomar essa decisão? Bom dia, precisa ser mais direto? Então assim, Deus usa pessoas, usa profetas para poder falar com a gente. Agora, é importante a gente destacar também que Deus não vai te falar, pode até falar, mas é um ambiente mais difícil de você compreender. Porque você tem que acessar também os ambientes que vão te permitir acessar o que Deus quer te falar, né? Então, tipo, como é que eu compreendo que é Deus me falando em sonhos? Porque eu tenho um contato com a sua palavra. Eu tenho um contato diário com a palavra de Deus, eu busco me espiritualizar, eu busco escutar coisas que estão ligadas ao meu propósito, eu busco me conectar com ele, né? Então, essa conexão facilita demais essa compreensão. Uma vez eu mentorei uma pessoa, e aí a gente percebeu que faltava nela demais esse sentido de espiritualidade. E aí eu comecei a orientá-la como ela fazia esse contato com a palavra de Deus, que Deus ia comunicar através da palavra. E uma das formas que Deus mais comunica, isso que não posso esquecer, uma das formas que Deus mais comunica é através da palavra dele, através da Bíblia. Entendi. Não assim, porque tem gente que fala assim, Deus, eu quero uma resposta para tal coisa, vai lá e tchum, abre a Bíblia. Igual o livrinho do pensamento. Não é assim que Deus fala, né? É no contato diário com a palavra e no momento certo, Deus vai te conduzir àquela resposta através da palavra. E aí uma mentorada estava conduzindo ela e tal, e aí ela virou para mim, Juliana, mas nossa, isso tá difícil demais, porque já tem uns 3 meses que eu tô lendo a Bíblia todo dia e Deus não me fala nada através da Bíblia. Meu Deus. Aí eu falei assim, peraí, deixa eu te perguntar um negócio. Você tinha costume de pegar a Bíblia antes e ler a Bíblia e tal? Não. Falei, mais ou menos, quanto tempo você acredita que você leu a Bíblia? Juliana, acho que só na minha primeira comunhão, depois nunca mais. Eu falei, quantos anos você tinha quando você fez a primeira comunhão? 9. Quantos anos você tem agora? 30. Você ficou 21 anos sem ler a Bíblia, sem ter um contato com a palavra de Deus, sem ter conexão com ele através da palavra dele. E quer uma resposta dele amanhã? Aí eu virei pra ela e falei assim, você consegue aprender? Você sabe falar inglês? Tem. Não sei. Falei, pois é, então eu vou te dar 3 meses pra você poder entrar num curso de inglês e chegar aqui falando fluente inglês comigo. Então eu preciso, também para compreender, é preciso de ter intimidade, é preciso que você tenha esse conhecimento, que você estude isso para poder acessar, entendeu? Porque Deus vai te comunicar, Ele te dá as respostas. Eu não te falei, na hora que a gente estava vindo para cá, até comentei com você que é a questão da decisão, da meu pedido na Semana Santa, e na segunda-feira eu recebo daquela forma. Isso é Deus comunicando, né? Então, Deus comunica, a gente tem que ter esse contato, essa intimidade, essa conexão para compreender quando é ele que está falando. Aí você pode perguntar, mas como é que eu sei que é Deus me comunicando através de sonho? Você é um sabotador meu. O meu pensamento, a minha sabotador interno, a minha consciência e tal. Meu irmão, minha irmã, você vai sentir quando for Deus te falar. Pode ficar tranquilo que você vai sentir quando é ele. Ô Juliane, e ele pode usar pessoas também, não pode? Eu acho lógico, que pode, não pode. Lógico. Seriam os mentores? Os mentores. E a esposa entra como mentora também? Ela entra? Ela é mentora? A esposa, como se diz, é a carne da sua carne. Ela é mais que a sua mentora, ela é você. Ela é parte sua. Eu brinco muito, né, que no meu processo de evolução, né, de chegar, conseguir mentorar outros profissionais, não é fácil, né, porque o mentor tem que ter uma responsabilidade muito grande, né, o mentor ele não pode ser uma pessoa que possa falar palavras ao vento para quem você vai mentorar, porque é uma grande responsabilidade. Eu peço todo dia, quando eu vou começar o meu trabalho, iniciar o meu trabalho, tem São José lá no fundo, enorme da minha sala, o pessoal até gosta muito dele, quem conecta comigo, eu peço São José, conecta pessoas que estão precisando de mim, quem precisar me coloca no meu caminho, eu quero que o senhor me utilize para poder utilizar. E eu gosto disso, e as pessoas colocam realmente pessoas que eu preciso de ajudar, e eu achei isso muito legal da esposa também, né? A Cíntia, tudo que eu aprendi, aí, dando exemplo, o mentorado que eu contratei, o mentor que eu contratei para me mentorar na época, ele, com poucas palavras, eu compreendi o que ele quis falar comigo. Talvez foi Deus que utilizou, mas Deus quis colocar no meu caminho só para me dar um insight. Tudo acontece para mim não seguir o caminho. Virar a chave. Virar a chave, só para virar a chave. Mas é o que a Cíntia já falava.
A Cíntia falou, Xande, faz isso. Então, é igual eu falei. Agora, a Cíntia, tudo que a Cíntia falava, deixa eu ver se é Deus que tá me falando, que você compreende. Agora ele tá com medo. Agora a Cíntia falou, então deixa eu fazer o que ela tá falando. Isso é muito bom, né? Isso é muito legal. Aí, traduzindo esse aspecto pra gente, né, nesse cenário, traduzindo para sua mentoria. Vamos falar um pouquinho agora da mentoria do Juliano Guimarães, né? Me conta um pouco como é que tá a sua situação agora profissionalmente. Como que você está? Eu sei que você tem um treinamento online, né, um curso online para ser lançado a qualquer momento. Já está gravado, já está todo vapor. Me conta um pouquinho como que está o momento da sua carreira profissional. Hoje, conforme eu falei, estou naquele momento de transição mesmo, né? Já preparando o ambiente da minha empresa para que eu possa estar mais ausente, para conduzir mais esse fio, como se diz, esse direcionamento da vivência do meu propósito através da mentoria, que é a mentoria Desperte Sua Missão, e através da imersão, que é a engenharia da prosperidade. São dois produtos, assim, são duas mentorias, dois direcionamentos diferenciados, onde na imersão, que é esse curso online gravado, que tá para sair agora dentro de pouco tempo, se Deus quiser, se Deus quiser, ainda em abril ele já vai sair. Que é um pontapé. Às vezes a pessoa tem medo de despertar o propósito, porque o despertar do propósito, gente, dá um medo e tem que ter mesmo. Porque você imagina, porque conforme aconteceu comigo, você tem duas possibilidades de você viver o seu... duas possibilidades, depois que você desperta o seu propósito, você tem duas possibilidades de viver. Ou você pode descobrir que o seu propósito não tem nada a ver com aquilo que você faz a sua vida inteira, ou você pode descobrir que ele está completamente ligado àquilo que você já faz, você precisa só de ajustar como que você tem que viver essa missão no mundo, né? E aí o que acontece? Então, para essa pessoa que está com medo desse despertar do propósito, eu trago a imersão, que é a engenharia da prosperidade. Qual que é o intuito da imersão? A imersão é trazer um profundo processo reflexivo com a pessoa, para que ela possa refletir sobre todas as áreas da vida dela no momento atual de vida, para que ela possa compreender qual que é o momento de vida que ela está vivendo ali, como está cada área da vida dela, né? Através dessa compreensão dessas áreas da vida, ela traçar um plano de ação concreto e formatar esse plano de ação, identificando quais podem ser as crenças limitantes, o que pode limitar ela de chegar a atingir aquele determinado objetivo, aquela meta ou aquele sonho, o que pode ajudar, quais são as capacidades que ela já tem que podem contribuir, quais são as capacidades que ela precisa de adquirir para poder chegar naquele ponto, na conquista daquele objetivo, porque a intenção com essa imersão é fazer com que a pessoa atinja qualquer meta, objetivo ou até mesmo um grande sonho dela no período máximo de 12 meses ou um ano. Então, essa intenção da mentoria, da imersão, é em 12 meses você conseguir esse propósito. Gente, imagina para você o quanto tempo você vai economizar, né? Às vezes você vai demorar 20 anos para encontrar seu propósito. Isso. E não vou dizer que foi 20 anos perdido, né? Você venceu tudo, mas é 20 anos que você poderia ter focado, né? Focado naquilo que você... É importante destacar aqui que a imersão, a engenharia da prosperidade, ela não tem a ver com propósito. Não, é um pontapé inicial. Porque inicial. Porque para mim poder também tomar consciência de qual que é o meu propósito, é importante que eu saiba onde eu quero chegar na minha vida. Então, para a pessoa poder sentir ali, às vezes você tem aí um grande objetivo, uma grande meta para você poder cumprir na sua vida, ou até um grande sonho que você está tentando realizar aí faz tempo. É preciso que você tenha método. Eu acredito muito em método. Isso, também gosto de método. Método auxilia muito na antecipação de qualquer processo. Então, se você tem um processo evolutivo na sua vida, você pode antecipar esse processo através de método. O mentor ajuda... O mentor, ele é o fio condutor desse método, né? Ele vai te direcionar a conduzir esse método. Mas tudo é através de método. Eu acredito demais nessa questão. E aí, tipo assim, vou falar aqui da mentoria, da Desperte Sua Missão, que já é focar nessa... Isso é mais profundo. Essa já é mais profunda, é um processo reflexivo, inclusive maior, onde eu vou acompanhar a pessoa ali por 6 meses, né? Dando para ela, através de um método, né, que já existe, com ferramentas que já existem, já foram testadas por outras pessoas, por outros mentores, e aí trazer essas pessoas através dessas ferramentas. E o que eu trago dentro da mentoria Desperte Sua Missão? Tomada de consciência
da pessoa, como ela está nesse momento, quais são as fortalezas dela, quais são os pontos de melhoria, quais são os relacionamentos que ela precisa começar a acessar a partir daquele momento da vida dela. Interessante, hein, gente? Né? Olha Isso aí, é um gente. primeiro encontro. Um primeiro encontro da mentoria seria isso, que a pessoa tome consciência disso aí. É como se a pessoa estivesse fazendo um auto-feedback, se dando um auto-retorno, né? O que ela precisa de melhorar, quais são os relacionamentos que ela precisa de acessar, quais são os conhecimentos que ela precisa de acessar na vida dela, né? Para que faça sentido. Num segundo momento, fazer com que a pessoa se enxergue nos ambientes onde ela está. Quais são os ambientes que atualmente você frequenta? Quais são os seus papéis nesse ambiente? Você está cumprindo esses papéis certo? Ou será que você está em algum ambiente onde você precisaria ser mais, vamos dizer, ser mais liderado do que ser a liderança? Ou será que tem algum ambiente que você precisa de ser mais ouvinte do que interlocutor? Ou tem algum ambiente que você precisa de ser mais interlocutor do que ouvinte? Fantástico. Entendeu? Então, a pessoa, para que ela possa se identificar e identificar os diversos papéis dela nos ambientes onde ela frequenta. Num terceiro momento, a gente entra porque esse terceiro momento, esse terceiro encontro, é até a base que eu uso na imersão da engenharia da prosperidade. Então, esse terceiro momento é tomar consciência do momento atual de vida, como que está a sua vida nesse momento, o que você precisa de fazer para melhorar, traçar ações para que possa melhorar a sua situação de vida naquele momento e ter metas e objetivos para serem cumpridos num curto período de tempo. Tudo isso para ser desenvolvido num paralelo ali, enquanto a gente faz todo esse processo reflexivo. Bacana demais. Num quinto momento, tomada de consciência dos valores. Quais são os valores? Sabe que é a pirâmide que nós falamos, dos 7 níveis do processo evolutivo? Então a gente sai de superficialidade, relacionamento, conhecimento, os seus papéis no ambiente e tal, até chegar no nível de espiritualidade. Quais são os seus valores enquanto humano, enquanto ser humano, enquanto filho de Deus, que permeiam e fazem com que você tome decisões em cada nível desse da pirâmide do processo evolutivo? O que te faz tomar as decisões no nível de superficialidade? Por que você está agarrado ali naquele nível de superficialidade? É porque você interessa demais no dinheiro? É porque você interessa demais na aparência? É porque tem relacionamento seu que está te prendendo ali, porque você não sai dali por causa de outras pessoas, com medo que as pessoas vão achar na hora que você começar a subir a pirâmide, você começar a escalar essa pirâmide? Que bacana. Quais são os valores que pautam essas decisões que você tem que tomar? Num quinto momento, a gente aprofunda no propósito de vida, já é o despertar do propósito mesmo, né? Qual que é o propósito? E aí, amparado por toda essa bagagem de reflexões que a gente trouxe, trazer isso dentro de um contexto para que a pessoa possa despertar esse propósito. E aí, depois de despertar o propósito, nós vamos trabalhar na missão de vida dela. Como que você vai viver esse propósito agora? Como que você deseja viver esse propósito? Qual que é a melhor forma para que você veja esse propósito? Interessante. Né? Quais que são, aí você já vai ter consciência de quais que são os conhecimentos que você tem que acessar, quais relacionamentos você vai ter que estar, quais os ambientes você precisa frequentar. Amparado por isso aí tudo, o que eu posso chegar, como é que eu posso viver esse propósito, qual que é a missão que eu tenho. E aí depois eu ainda trago um reforço, pegando toda essa bagagem, alinhado, né? Com a base do propósito de vida, com a base da vivência de uma missão de vida, quais os princípios você precisa começar a viver na sua vida, quais os princípios bíblicos você precisa começar a viver na sua vida para poder alcançar esses resultados de paz e prosperidade que o seu propósito vai trazer. Muito bom, né? Sim. E aí, gente, mentoria do Juliano, aí, ó, para ser lançado, ó, aproveitem, oportunidade agora em abril. Eu queria te perguntar, o seu curso, Engenharia da Prosperidade, para a gente poder, né, entrar no Desperte Sua Missão, a gente tem primeiro que fazer a Engenharia da Prosperidade ou um não está ligado com o outro? Pode entrar na mentoria ou pode fazer só o curso? Não. Na verdade, a Engenharia da Prosperidade, ela está dentro da mentoria Desperte Sua Missão. É um módulo, tá? Você pegou eu peguei um módulo da mentoria e trouxe um módulo que poderia ser vivido de certa forma em separado do restante da mentoria, eu trouxe ele para fora, né, para que a pessoa possa experimentar o quão poderoso é esse processo de reflexão. Porque o que acontece? A grande base tanto da imersão quanto da mentoria é a tomada de consciência. E para tomada de consciência, a gente precisa de acessar o nosso inconsciente, né? Então essas ferramentas, elas estão pautadas, porque quando a gente toma consciência das coisas, quando a gente pensa muito para poder tomar uma decisão,
ou para a gente poder... Se eu peço você para poder se avaliar, né? Se eu te dou 1 segundo para poder se avaliar, e se eu te dou 1 hora para você poder se avaliar, qual desses dois vai estar falando mais a verdade? Aquele que você pensou demais para responder, ou aquele que você respondeu de bate-entrega? Pensou, né? Não, o de bate-entrega. Eu também acho que é. Porque você acessa o seu inconsciente na hora. O inconsciente, ele é necessário ser acessado de bate-pronto. Então, quando eu te pergunto uma coisa, Alexandre, você tem 1 segundo. O que é isso? Pá! Você responde. Né? Então, aquilo ali veio do seu inconsciente. Você não pensou para falar, não foi para uma área do seu pensamento que permitiu que você florear-se para poder entregar a resposta. Então é de bate pronto. Então todo esse processo, tanto na mentoria quanto na imersão, ele é focado nisso aí, nesse acesso ao inconsciente. Né? Então, por exemplo, no primeiro encontro, é tudo série de perguntas. E isso aí, desde o primeiro momento lá, até a entrega, até a tomada de consciência do propósito, são todas reflexões que vão treinando o nosso inconsciente. Fantástico. Porque quantas vezes na nossa vida a gente para 1 hora para refletir sobre nós mesmos? Não para. A gente não para. A gente não para. Né? Então, são momentos que trazem essa... Se eu chegasse, eu poderia simplesmente chegar e já aplicar o 5º módulo da mentoria, que é o despertar do propósito. Então, vamos despertar seu propósito aqui. O que você faz de bom, gosta de fazer, faz um bem danado para as pessoas e você fazia até de graça? Ah, eu gosto de fazer isso assim, assado. Tá? Ah, não, beleza. Então vamos trabalhar a partir disso aí. O seu propósito tá aqui assim, assado. É o que a maioria faz, né? Por isso todo mundo comentou, tem que tomar um cuidado, porque existe um curso, um quiz na internet pra você descobrir o seu propósito. Imagina que confusão que esse negócio pode dar. Aí o quiz dá um resultado lá que não tem nada a ver. Meu Deus. Agora, Juliana, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Quando a gente fala de ambiente, existe 2 situações, né? Ou eu posso permanecer no ambiente ou sair do ambiente. Vamos entender o seguinte aspecto, né? Falando, né? Existem alguns livros que falam que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Então, quando você está num ambiente ali, que às vezes não é tão propício para você, você vira a média daquelas pessoas. Eu tenho um pensamento que eu gosto de utilizar também, que é um momento de você, às vezes, sair daquele ambiente, mas quando você estiver no nível 4, você voltar para esse ambiente para tentar ajudar essas pessoas. Eu gosto muito desse pensamento. Então, eu estava naquele ambiente que às vezes não era propício, naquele momento para minha evolução, eu saio daquele ambiente e depois eu volto. E eu já vi isso acontecer, muitas vezes até comigo. Algumas pessoas talvez no passado trabalhando e hoje eles vão encaixando a gente novamente na vida. Você acredita também, porque eu acho que esse é um papel do mentor também, né? A gente pode voltar e ajudar as pessoas, que eu acho que é um grande papel, uma grande missão nossa, que principalmente quem trabalha com sabedoria, de trazer o quê? Olha, naquele momento eu não quero mais participar daquele ambiente. Mas quem sabe que a nossa missão era sair daquele ambiente, capacitar, desenvolver e voltar para poder trazer. Você acha que isso pode acontecer? Você voltar para tentar não carregar aquelas pessoas, mas pelo seu exemplo, pela sua condição de vida, você fazer essas pessoas ajudar. Fazer sua trajetória? Então, Alexandre, aí foi interessante o que você falou, não carregar essas pessoas, né? E aí, aí eu quero te devolver uma pergunta. O que te fez tomar consciência que você tinha que voltar àquele ambiente para poder puxar essas pessoas? Pode ser um momento de eu ter essa percepção, o quanto hoje eu estou melhor, o quanto hoje eu estou evoluído, como eu tinha naquele ambiente com aquelas pessoas, eu percebia que quando eu saí daquele ambiente, o quanto que eu prosperei, o quanto eu encontrei algumas coisas que aquelas pessoas estão fazendo de errado. Então é voltar e tentar ajudar. Então mostrar às pessoas o quê? Pô, se você seguir o caminho que eu segui, né, não com o mesmo propósito meu, mas com a possibilidade de encontrar o propósito, vocês vão estar numa vida melhor. Eu entendo isso como uma forma seguinte, existe a possibilidade de fazer isso? Lógico, mas com muito cuidado. O seu nível de consciência ele tá muito concretizado naquilo que você tem como propósito, como missão, como vivência, para que você não faça o retrocesso. Porque o que nos orienta a palavra de Deus até é o seguinte, é muito mais fácil uma pessoa que está aqui te levar para cá do que uma pessoa que está aqui te trazer para baixo. É muito mais fácil descer, né? É muito mais fácil descer. Uhum. Quando você está naquele nível ali, é muito mais fácil que a pessoa te puxe para baixo, né?
apesar de que você, porque olha só pra você ver, compreende aqui. Você tá aqui. Né? Não tô falando aqui de nível de, não, que você é melhor do que todo mundo, não. A gente tá equivalente, nós somos iguais, de autoconhecimento. Isso. E aquilo ali te fez bem, então você quer puxar quem tá aqui. Mas será que quem tá aqui quer ir? Quer ir. Então, mas seria tentar puxar como uma alça. Pode querer ir, às vezes, quando te vê prosperar financeiramente. Aí o que acontece? Isso, eu quero ir porque Só que aí você corre o risco, é o seguinte, porque na vida tem duas formas da gente viver. Você tem como viver, você tem como viver num ambiente de graça, que é na presença de Deus, um ambiente que te traz paz e prosperidade, como você pode viver em um ambiente de desgraça, que é a ausência de Deus, onde você vai viver limitação e você vai viver perturbação na sua vida, em diversas áreas dela. Uhum. Isso aí também está ligado a princípios. Se eu não legal isso, hein? Se eu não vivo princípios em alguma área da minha É. vida, se eu não vivo princípios em alguma área da minha vida, eu estou vivendo limitação e perturbação naquela área. Se eu estou vivendo princípios, eu estou vivendo paz e prosperidade. Né? É ligado isso aí. Então, por exemplo, se a pessoa... quando você... Não, me fugiu aqui agora. Quando você está aqui nesse alto patamar e a pessoa está aqui se comparando com os outros para poder viver, o estágio da comparação é o principal motivo de você viver em um ambiente de desgraça. Ah, tá. Entendeu? O que determina se você está em graça ou desgraça na sua vida é o quanto você está se comparando com os outros. O ambiente de comparação, ele te leva para uma vida de desgraça. Ô, gente, isso aí tem que ficar muito nível. Gente, por favor, eu sei que quem vai estar nesse nível do momento vai estar bem avançado, às vezes algumas pessoas não vão conseguir chegar no final, mas eu vou tentar destacar esse ponto lá no YouTube, falando minutagem que vai estar, porque isso é muito importante, porque a rede social está trazendo isso. Eu queria que você voltasse um pouquinho sobre isso, né? Assim, falar aqui, porque as redes sociais, ela te provoca o tempo todo comparar a sua vida com das outras, né? Você vê que no final do ano tem pessoas que ficam tristes porque tá todo mundo viajando, né? Não tá. Tá todo mundo se comparando. O filtro do Instagram veio para fazer todo mundo se comparar à pessoa perfeita. Há uma realidade que não existe. Isso não existe. Então, isso é importante. Repete isso pra gente, Juliana, esse poder de comparação e como a gente não se comparar. Porque a gente qual que é a diferença entre modelar e comparar? Modelar, dando exemplo, olha, eu tenho muita vontade de chegar no nível do Wendel Carvalho. Eu, Alexandre Melo, falando sério, tenho vontade. E eu tô modelando algumas coisas dele do passado, ó, bacana, tudo, mas eu não quero ter o carro dele, eu não invejo o carro dele. Eu queria ver o quê? Quantas pessoas ele impacta. Quero chegar nesse nível de quantidade de pessoas. Então eu acredito que eu estou modelando em vez de comparando. Né? Mas como a pessoa comparar, se querer seguir o exemplo dela, mas não ser. Ela, não. E não comparar. É justamente compreendendo esse sentido que você falou. Você já até deu a resposta aí. Né? Você modelar é você querer atingir um nível de prosperidade, né? Seja financeira, seja de relacionamento, seja de prosperidade, de liberdade geográfica, de liberdade em N formas aí, é você conseguir... isso aí é modelar, né? E modelar não tem nada a ver. Você tem que se modelar. Inclusive, nós, como cristãos, devemos nos modelar a Jesus. Isso. Ao exemplo de Jesus. Ter ele como referência. Então é você ter essa pessoa, é isso aí a palavra. Referência. Você ter essa pessoa, você referenciar aquela pessoa para que você atinja aquele nível. E a comparação é o quê? É você querer viver a vida daquela pessoa. É uma espécie de, entre aspas... É uma inveja. É uma inveja. E olha só pra você ver, é engraçado esse negócio de inveja, porque a inveja e essa comparação, normalmente a gente tem com pessoas que estão próximas a gente. Um exemplo. Você não vai se comparar com o Wendel Carvalho, igual você tocou no assunto aqui, você não vai se comparar com o Wendel Carvalho, né? Eu, particularmente, vou falar por mim aqui, eu não vou me comparar com o Wendel Carvalho, porque ele tá num nível muito acima do que eu posso chegar, né? Mas eu posso me modelar ele, quem sabe eu possa, né? Não tem limite pra isso, eu posso chegar. Mas eu não tenho inveja do Wendel, não, cara. Se ele comprou um carro, se ele comprou uma mansão, se ele comprou uma casa não sei aonde, eu não tô me comparando aqui. Você viajou pra Flórida, igual eu viajo o mundo inteiro aí, eu vejo o Wendel viajando, eu acho maravilhoso aquelas viagens dele, né, e tal. Quero me modelar, quem sabe um dia eu possa chegar aqui, mas não quero viver a vida dele. Agora, quando a pessoa tá perto, a gente corre o risco, quando você vive nesse ambiente de comparação, você se modela as pessoas que estão perto, as pessoas que você conhece bem, as pessoas que, tipo assim, não estão tão distantes de você num nível de prosperidade. Por que a pessoa tem aquilo ou não tem, Denezão, e aí você vê a pessoa viajando e fala, lá, ó,
Tá viajando, mas deve estar devendo os boletos tudo, né? A gente costuma falar assim, né? Então, tipo assim, olha lá, tô sabendo que tá devendo fulano, ciclano, beltrano, lá, tá comprando carro novo, então tal. Isso aí é uma inveja, isso aí é viver um ambiente de comparação. Isso aí, de certa forma, a comparação, ela vem de quê? Ela vem de um desejo de estar vivendo a vida daquela pessoa, né? Então, essa é a diferença. Quando você modela, você referencia. Quando você compara, você quer viver, você inveja aquela pessoa. É esse que é o perigo, né? É aí que você vive num ambiente de desgraça. Porque a comparação, ela te leva pra um patamar que não tem fim. Você começa a se comparar com uma pessoa, aí de repente você atingiu o nível daquela pessoa, e você começa a comparar com outra. Porque sempre vai ter gente melhor do que você. Sempre vai existir gente melhor que você no mundo. Se você ficar se comparando, você nunca vai se preencher. Né? E aí você nunca vai viver seu propósito, você nunca vai viver sua missão. Por quê? Porque você pode até ter consciência forte do seu propósito, você pode ter uma missão de vida maravilhosa, linda, definida, mas se você não conseguir sair desse ambiente de comparação, você não consegue viver. Vazio interno. É um vazio interno eterno. Você comentou, você quer perguntar alguma coisa, Cindy? Não, pode falar. Eu fico comparando, existem algumas pessoas que são colocadas na nossa vida que é muito importante, né? Eu tenho um carinho muito especial para quem ajudou muito no meu despertar. Eu sempre quis desenvolver pessoas. Sempre desejei isso. Até quando eu trabalhei muitos anos no Grupo Algar, eu não tive a condição de liderar tanta gente lá, eu era mais um gerente de contas, mas depois quando eu fui liderar, eu percebi, olha, essa é a minha missão. E coloca pessoas na minha frente. Eu tenho um carinho muito especial pelo Wellington, né, assim, do Senac, cara que... Toda vez que você cita ele, eu acho, porque ele foi o meu início, ele me colocou para fazer algumas palestras super legais, né? Então eu acho assim, a gente tem que estar muito atento quem Deus coloca na vida da gente, e a gente ter um momento de gratidão. Eu adoro a palavra gratidão e reconhecimento, então acho que a gente tem que reconhecer, quando você coloca aqui, Juliano, que olha, pô, o Alexandre tá me ajudando, bacana, eu gosto muito dessa parte de gratidão, a gente fica muito feliz, e eu também sou muito grato a você por você estar falando, você tá contando, e aí eu acho que falta muito essa parte, esse ego de querer ajudar. Porque muitas pessoas acreditam que o ambiente que você está, as pessoas não vão te valorizar. O que é valorizar? Na cidade que eu vou estar trabalhando ou ensinando as pessoas não vão me dar credibilidade. E muita da gente utiliza até Jesus para isso. Na época, o lugar que Jesus teve menos conexões com pessoas foi onde ele nasceu. Mas eu comecei a interpretar também de forma diferente. Eu comecei a interpretar, muitos dos meus mentorados hoje são de Pará de Minas, da nossa cidade. Eu comecei a interpretar, gente, quando a gente começa a conectar os nossos valores, expor nossos valores, as pessoas vão conectar com a gente. Então eu percebi o quê? Uma coisa é os propósitos, mas dentro dos propósitos tem valores. Tem os seus valores lá dentro. E aí, Juliana, eu queria entender com você o quanto é importante a gente colocar os nossos valores à tona. E esses valores, você acha que ele pode prejudicar a sua carreira profissional? Vou te dar exemplo. Quando eu começo a falar muito de a importância do marido dentro do casamento, né? Às vezes, quem não tem o mesmo, fala da importância de trabalhar junto, de estar junto. Quem não tem essa vontade de estar junto, pode desconectar da minha pessoa. Você acha que quem vai viver seu propósito, ela tem que estar aberto, principalmente quem está trabalhar com conhecimento, aberto a colocar os seus valores à tona também, falar quem são os seus valores religiosos, quem são os valores tudo, mesmo correndo o risco de perder uma certa porcentagem do público, mas é importante ele deixar isso claro para o mercado, mostrar o que é o seu propósito, quais são os valores do seu propósito? Consciência de prosperidade primeiro. O que nós falamos? Compreender quais são os recursos necessários para você viver o seu propósito nesse mundo. Isso Deus nos garante. Se Ele nos garante, por que eu vou ter medo de perder os outros? E entrar na conexão também, né? E entrar nessa conexão. Então, eu acredito que, quando a gente fica parado por meio disso aí, porque, gente, olha só, é importante entender que a vivência do propósito, ela não é fácil. A vivência da missão de vida, ela não é fácil. Vai chegar um momento que é como se você estivesse na contramão do mundo. Tá. Entendeu? Então, o mundo tá te pregando que prosperidade é ter acúmulo de bens e dinheiro. Carro novo, carro importado. Deus tá te falando que a prosperidade é você ter os recursos necessários para você viver o seu propósito nesse mundo. Aí você tem que estar aberto a isso. O mundo tá te pregando que você precisa de ter muita coisa para ser alguém.
Deus está te falando que primeiro você precisa de ser para poder ter aquilo que de fato faz sentido para você. Então, quando eu tenho essa consciência de que se eu começo a me posicionar com os meus valores, eu estou perdendo alguma coisa, a minha consciência de propósito ainda não está formada. Ela não está completamente formada. Eu preciso voltar e rever isso aí. Tá. Então, isso é importante. Então, só refletindo. Quando você tem uma consciência que você vai perder alguma coisa, que você está falando que você vai perder, é porque ela não está ainda 100% desenvolvida. Ela não tá, porque senão você não teria esse receio. Você não teria esse receio. Entendeu? E não é fácil. Porque tem pessoas que escondem. Tem pessoas que escondem, né? Esconde assim, eu não vou falar que eu sou católico. E não sou católico porque eu vou perder quem é evangélico, quem vai ter tudo. Eu vou te falar que no início desse processo de rede social, por quê? Porque os meus mentores, as pessoas que me orientavam naquele momento, falavam isso, assim, ó, você tem que abranger todo mundo. Você tem que, porque a gente tem um contexto no marketing digital ou no digital você tem que abraçar todo mundo, você tem que captar todo mundo. Então eu defini meu avatar ali, eu defini a pessoa que é o meu público-alvo, eu tenho que abraçar todo mundo daquele público, seja ele cristão, não, papapá. E de fato eu posso abraçar essas pessoas, não tem problema nenhum, mas eu tenho que deixar certo para aquelas pessoas que vai ter um momento que eu vou falar de espiritualidade. Fantástico. Vai ter um momento que eu vou ter que falar de Deus. Né? Hoje, de acordo com o nosso posicionamento, que a gente vem definindo lá, o quê? O meu enfoque é em empresários, né? Líderes que querem viver o seu propósito e viver a prosperidade através desse propósito. Isso mesmo. Né? Isso não quer dizer que eu não vá atender outras pessoas que não sejam líderes, que não sejam evangélicas, que não sejam que não sejam pessoas que são profissionais liberais e tal. Não quer dizer que eu não vou atender essas pessoas, mas elas têm que estar conscientes que o meu direcionamento é para isso e eu vou falar sobre isso, isso e isso. Eu vou falar sobre espiritualidade, eu vou falar sobre Deus, eu vou conduzir a pessoa dentro de um ambiente de espiritualidade, mesmo que ela não tenha religião, mesmo que ela não tenha espiritualidade, mas eu vou conduzir a ela, né? E quando você fala, quero só dar porque enquanto você estava falando aí, minha cabeça foi trabalhando aqui nesse sentido. Quando você fala a questão de, tipo assim, da gratidão, né? Você tem que ser grato às pessoas que fazem parte da sua vida, às pessoas que te ajudaram, sim. Tem que ser grato a essas pessoas que confiaram em você, sim. E esse é um dos princípios, na verdade é o princípio que mais nos conduz a resultado financeiro, sabia? É o princípio da honra. Não sabia. É o princípio da honra, é você honrar as pessoas que Deus permite que entram na sua vida e que te joga pra cima. E aí a Bíblia nos fala sobre 5 pessoas. Presta muita atenção nisso aqui, viu, gente? Isso aqui pode te dar uma reviravolta financeira na sua vida aí. Pressão, quem tá endividado, quem tá com SPC. Quem tá no SPC agora? Brincadeiras à parte. Mas são cinco esferas de pessoa que a Bíblia nos fala que a gente tem que honrar na nossa vida. Primeiro, Deus. Segundo, os pais. Importantíssimo honrar os pais, né? E compreendendo o conceito da honra divina. E eu não vou falar disso aqui não, porque senão nós temos tema para mais 3 podcasts. Então, a honra divina. Então, você tem que honrar a Deus, tem que honrar os seus pais, você tem que honrar a quem tem honra, ou seja, pessoas que atingiram um determinado nível de honra na vida, um juiz de direito, uma pessoa, né? Você tem que honrar as autoridades, inclusive as autoridades políticas, porque a Bíblia nos fala que toda autoridade em nossa vida foi constituída por Deus. Então a gente tem que honrar a autoridade. Se você concorda ou não concorda com o que ele está falando, mas você tem que honrar ele como autoridade. Gente, vão refletir, vem política, agora vem vereador, vem demais, prefeito. Isso é difícil demais, então faltou um. Deixa eu só lembrar aqui. Deus, pais, honrar a quem tem honra, as autoridades e honrar... Esposa, família, alguma coisa? Não, né? Não. Mas 4 já vai dar. Vamos deixar esses 4 aqui. Depois eu falo mais sobre isso na rede social lá. Me segue aí, que aí lá eu vou falar sobre isso. Mas eu esqueci dessa última aqui. Se eu lembrar, eu falo. Então a gente tem que honrar. E a honra não é somente ter essa gratidão de oi, obrigado. É a honra financeira mesmo. É a honra financeira. Como que eu honro a Deus financeiramente? Devolvendo o meu dízimo. Isso, cara. Como que eu honro as autoridades? Eu cumprindo com os meus
por exemplo, eu como empresário, cumprindo com os meus Impostos. obrigações de cidadão, cumprindo com os meus impostos, pagando tudo da forma que tem que ser pago, tudo certinho e tal. É uma loucura isso aí, a gente pensar nisso. É difícil. Por isso que o princípio maior, né? O princípio que rege todos os outros princípios é a fé. E a fé não no sentido de pensamento positivo, mas de acreditar sem duvidar que se eu cumpro aquele princípio, esse contexto vai ter. Quando eu honro as autoridades, honrar a quem me ajuda. Essa é a quinta pessoa. O quinto. Honrar isso é importante, a quem te ajuda. Né? Juliano. Então, quando você honra a quem te ajuda, as portas se abrem para outros patamares de vida que você ainda não atingiu. Quando você honra o seu pai e sua mãe, quer dizer que você tem que respeitar o seu pai e sua mãe, mesmo sendo casado? Sim. Às vezes não nos pensamentos dele, porque agora você tem uma família, você tem os direcionamentos e as decisões que você tem que tomar. Talvez não das decisões que eles te direcionam ali, você enquanto formador de família. Mas quando você está dentro da casa do seu pai e de sua mãe, ele é a autoridade máxima na sua vida. Você pediu para fazer, você tem que fazer. Né? Mas a partir do momento que você saiu dali e estabeleceu uma família, ele continua sendo autoridade na sua vida. Seu pai e sua mãe continuam sendo autoridade na sua vida. Então, e honrar é importante, honrar ele, inclusive financeiramente. E honrar as autoridades. E a honra, olha só para você ver, por que ela te conduz a uma prosperidade financeira? Porque quando eu tenho essa compreensão, e isso aí foi que mudou a minha chave financeira na vida, quando eu tenho a compreensão de que quando você honra a quem te ajuda, por exemplo, você tem a sua mentoria, a mentoria tem um valor a ser pago. Esse valor a ser pago não é um valor monetário que eu estou desenvolvendo, que eu estou aqui investindo não é somente um valor monetário que eu estou investindo, mas eu estou honrando o seu esforço, o seu trabalho, porque Deus te apresentou e te colocou na minha vida para me poder conduzir nesse momento de vida. Então eu tenho que te honrar financeiramente por isso. E por que eu estou te honrando financeiramente? Porque houve todo um esforço seu em busca de conhecimento e tal. Por que a minha mentoria tem um preço? Por que a minha mentoria tem um valor financeiro que tem que ser pago? Porque tem 16 anos, cara, que eu estou estudando sobre isso, sobre evolução humana, sobre propósito, sobre missão, sobre prosperidade. Tem 16 anos que eu estou conduzindo, fazendo. Olha a grana que eu já gastei com isso. Né? E aí eu venho e crio um método que encurta esses 16 anos que eu gastei. Para 12 meses, igual você falou. Esse dispêndio financeiro que eu tive nesse período de 16 anos, olha o quanto que eu estou economizando para essa pessoa em tempo, em dinheiro, em recurso financeiro e tudo, né? Então eu mereço uma honra por isso, eu mereço ser honrado por isso. E quando você começa a ter esse contexto e a entender esse conceito do pagar, do despender financeiramente como forma de honrar e não só pagando por um desenvolvimento, por um investimento, o retorno vem mas que vem de acordo. Porque você passa a ser honrado também por aquilo que você está fazendo. Então quem está no SPC é o contrário, tem que pagar para poder... Vai pagar. Vai pagar. Para poder honrar. Então, você quer falar? A gente já tá chegando ao final, né, desse podcast. Meu Deus do céu, tá doido. Achei que hoje era 4. O João tá aqui nos bastidores. Quando a conversa é boa, o tempo passa e a gente nem vê. Meu Deus do céu. E o Juliano muito falou, né, dos conselhos, né, da conexão com Deus, né. Eu queria que você deixasse um conselho. O que você falaria para aquelas pessoas que hoje ainda não conseguiram encontrar o seu propósito de vida? Comecem com uma conexão com Deus. Comecem com uma conexão espiritual. Se você não acredita em Deus, se você não acredita na palavra de Deus, veja a Bíblia não como um livro de espiritualidade, não como... Pode ler ela até como se não fosse a palavra de Deus. Leia ela como um manual de instruções. Tá? Pega a Bíblia, começa a desenrolar ela ali como um manual de instruções. De onde que eu devo começar, Juliano? Comece nos evangelhos, para que você já conheça Jesus de cara, né? Para que você tenha um contato direto com Jesus. E, primeiramente isso, crie essa conexão com a espiritualidade, crie essa conexão com Deus. E, em seguida, passe a refletir sobre isso. O que é o seu talento? O que você gosta de fazer? O que você faz bem feito, faria de graça, e quando você faz, promove um bem danado na vida das pessoas. Link a essas duas coisas um outro questionamento. Busque responder a seguinte pergunta: por que você veio ao mundo? Por que Deus te trouxe a esse mundo?
que você pode desenvolver para melhorar esse mundo dia a dia. E entenda que o preço da sua evolução é proporcional à sua consciência do seu propósito. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, Juliana, eu gosto muito de pontuar, né, uma situação para a gente poder, como você diz, encerrando também, você diz da honra, né? Eu achei isso, o mais forte que eu achei dentro do nosso podcast, dessas 2 horas nossas de podcast, foi a hora que você falou da honra. Né? A gente honrar as pessoas. Pai e mãe, a gente já sabe que isso está mais um dos mandamentos, honrar pai e mãe, isso está mais explícito pra gente, né? Mas outro que você falou que agora foi sobre as autoridades. Eu sempre fui muito fã de hierarquia. Eu acho que nós temos que respeitar a hierarquia, né? E hoje em dia o desrespeito é muito grande, né? Assim, né? Essa parte. E o que você falou que agora, que é muito importante, né? Honrar quem te ajudou, né? E o que acontece muito que as pessoas colocam, né? Eu estou usando uma frase bem legal que o que é básico para você tira a noite de sono de outras pessoas. Com certeza. Então, naquele momento, quando alguém te ajudou, naquele momento era difícil para você. Mas quando você aprendeu com aquela pessoa, você interpretou que aquilo virou fácil. Então você desconecta um pouco da escala que aquela pessoa te ajudou a chegar. Você estava no ponto B, ela te virou no ponto B, mas quando você chegou no ponto B e você aprendeu, você viu o quanto aquilo é fácil. E começa até a julgar aquela pessoa. Nossa, mas ela está te cobrando X valor para fazer só isso? E aquele momento desconecta a gratidão. Então a gente saber que tudo que é básico para nós, hoje, um dia foi difícil. Até o falar. O falar para mim hoje é básico, mas imagina quando eu não sabia falar, o meu pai e minha mãe. Então até um ensinar a falar, a gente tem que dar gratidão ao pai e à mãe. Porque hoje a gente nem pensa, olha, não, eu sei falar é a coisa mais fácil do mundo, olha aqui. Mas olha a gratidão que nós temos que ter com nossos pais. Então, gente, é vocês colocarem aí, né? O que é básico para você, né, tira a noite de sono para outras pessoas. Mas o que é básico para você hoje foi difícil para você alguns dias. Então seja grato a quem te ensinou. Com certeza. Seja grato a quem te ensinou a passar para o próximo nível. Essa gratidão é incrível. E aí, Juliano, eu queria que você deixasse para gente como encontrar o Juliano. Como encontrei nas redes sociais, qual que é o melhor meio, coloca aí, que dia que te vê mais nas redes sociais, você tá todo dia, Instagram. Coloca pra gente. O jeito mais fácil hoje, atualmente, é através do Instagram, né? Meu Instagram, Juliano Guimarães, _mentoria. Tá? Pode entrar lá, pode me seguir. Qualquer dúvida que tiver, a gente tá no direct, pode me mandar um direct. Também no feed lá do meu Instagram, no feed não, como é que fala? Na bio. Na bio do meu Instagram lá. Tem um link lá, o link list lá, que tá todos os meus contatos, tem meu celular. Tem um grupo dos devocionais, que é um trabalho também que eu desenvolvo para você que está aí, de repente tem esse desafio para poder pegar a Bíblia, abrir ela e ler. Eu tenho um trabalho que eu desenvolvo toda semana, toda segunda, quarta e sexta. Não tem sido segunda, quarta e sexta, porque tá meio apertado esses dias agora. Mas toda semana, nem que seja 2 vezes por semana, eu faço uma reflexão da palavra de Deus lá. Linda. Eu trago essa reflexão para poder permitir que você tenha esse contato com a palavra e comece a criar essa intimidade por essa palavra e se conectar mais com Deus. Então eu faço esse trabalho porque eu vejo que toda a base da minha mentoria, da minha imersão, ela está pautada na espiritualidade, então eu trago isso para poder te conectar também. Então tá lá no link list, todos os meus contatos, celular, os grupos dos devocionais, o meu Instagram, no direct do Instagram, pode mandar mensagem que nós vamos conversar. Isso, entrega tudo, hein? Tudo. Cíntia, coloca suas redes sociais. Quem quer encontrar a Cíntia na rede social? Gente, a Cíntia evoluiu tanto. Aí eu gosto de ver a evolução da Cíntia e colocar com vocês também. A Cíntia tinha muita dificuldade de gravar vídeo, né, Cíntia, anteriormente. Aparecer nas redes sociais. Você vê os últimos vídeos que a Cíntia tá gravando, tá impressionante. Então, eu acho assim, consegue, é só querer, né, Cíntia? Autodesafiar. Conta pro pessoal de casa como que você tá conseguindo passar, que eu acredito que seu propósito, como eu disse, não são os números, são as pessoas. Sim. E conta como que consegue gravar, como que a pessoa consegue quebrar as barreiras dos vídeos. É desafiar mesmo, é o autodesafio e é o que você falou, né? Que é básico para você, é básico pro Alexandre gravar vídeo. Para mim, tirava a noite de sono. Mas eu me desafiei, porque eu queria aquilo. E eu fui.
todo dia, e eu ficava, gente, o primeiro vídeo que eu fui gravar, eu devo ter ficado umas 2 horas na sala de reunião, você não acredita, Juliana, eu suava, você não acredita, você não tem noção, pra gravar um vídeo pequeno, tipo assim, de 2 minutos, você não tem noção, 3 horas. Mas é o alto desafio e é aquilo que é básico para você tirar a noite de sono de outras pessoas mesmo. E a gente tem que expor, não tem jeito. Se você quer chegar, né, em algum lugar e se você tem dificuldade, tem realmente que se expor. E eu venho buscando, né, o conhecimento, a segurança em conseguir me posicionar realmente na rede social. Para mim é uma dificuldade, mas eu venho aí evoluindo um passo a cada dia, e é porque eu quero, né? Eu quero e eu sei onde que eu quero chegar. Isso aí, isso É aí. engraçado você falando aí da questão de gravação de vídeo. Tem muita gente que me pergunta no Instagram, como é que você faz para poder gravar os vídeos? Como é que você faz para poder ter essa desenvoltura e tal? Não sabe o que a gente passa por trás das câmeras ali para poder gravar, né? Não. Mas eu lembro do primeiro vídeo que eu fiz, foi até para a loja, lá para Conferoeste. Eu fui ensinar como é que colocava uma broca numa furadeira. Olha só, o primeiro vídeo que eu gravei era um vídeo de 30 segundos, porque na época o Instagram só podia postar Só 30 segundos. Só 30, E aí eu gravei 98 vídeos pra tirar um, pra conseguir Desse aproveitar jeito, um de 30 segundos. É isso aí que a gente passa. Até chegar no nível da gente gravar. Eu tô querendo fazer o próximo ou outro podcast ao vivo. Eita. Desafio aí. João, você ajuda nós aí ao vivo, tá? Gente, então, queria agradecer muito quem esteve com a gente até agora. Não esqueça de seguir o canal. Como eu disse pra você, segue o canal, clica no like, compartilhe. São 2 horas de conhecimento, gente. Nós estamos doando. E a gente tá pra dividir, né? Ninguém sabe nada. Eu acho que Isso. quando a gente divide, a gente multiplica o conhecimento, né? Parabéns, se multiplica. Então, assim, a gente tem um investimento, a gente paga aqui o podcast, a gente traz o Juliano, que a hora dele, eu sei o preço da hora dele, a gente traz ele aqui com todo o carinho para dar esse conteúdo de graça para ajudar vocês. A gente quer ajudar. Se você quiser aprofundar mais, Juliano Guimarães já deixou o direct dele, né? Sim, vamos nos despedindo, né, desse podcast. Juliano, obrigado, meu grande Eu que agradeço muito, meu querido. Obrigado, Estaremos viu? sempre aí à disposição quando você Sempre precisar, aí. Cíntia. Juliano, muito obrigada, viu, por Maravilhoso. disponibilizar seu tempo, por estar aqui com a gente. E sou grata a Deus por ter colocado você na nossa vida. Gratidão mesmo Amém. pelo que você é, pelo que você vem fazendo. E gratidão por estar com a gente Amém. aqui hoje. Eu que Obrigada, agradeço viu? muito também por esse momento, né? E por essa oportunidade de viver o meu propósito. E você pode mais. Você pode mais assistindo o Pod Líder. Então não perca. O quarto episódio vai ser com Virgínia Soares. Nós vamos falar sobre posicionamento. Importância de um bom posicionamento. Então não perca. Até mais. Obrigado. Até mais, Tchau, tchau.